Obrigado por estarem aqui na tarde de hoje. É um grande prazer. Eu espero que vocês aproveitem as próximas 2 horas. A gente vai dividir esse seminário em 2 partes. Eu devo falar por volta de 35, 40 minutos. E depois a gente vai ter um pouco de mão na massa. A gente trabalhou aí ao longo dos últimos 20, 30 dias com o Ministério Público da Bahia, na criação de algumas aplicações voltadas às necessidades do Ministério Público, usando uma série de APIs de IA generativa. Então, a gente usou o OpenAI, mas a gente usou várias outras coisas, a gente vai falar um pouquinho disso um pouco mais tarde. E eu queria começar dizendo que, e vocês vão entender a razão daqui a pouco, a gente usa a palavra gênio muitas vezes, né? A gente considera uma série de pessoas, a gente fala, esse cara é genial, esse cara é maravilhoso, esse cara é notável. E quando a gente for falar de tecnologia, a gente vai entender o porquê desse comentário. No entanto, você tem alguns gênios de verdade. Eu gosto de colocar sempre a barra do que é um gênio muito alta. Eu sou apaixonado por música, então eu queria aproveitar um grande gênio brasileiro, que é esse aqui. Pode colocar música aí, Tiaguinho, e coloca baixinho. João Gilberto, nascido em Juazeiro, um dos dois grandes talentos da música da história brasileira, um dos dois gênios reais da música brasileira, o outro é Tom Jobim. E quando esses dois caras se juntaram para fazer essa música, exatamente essa música Chega de Saudade, ela saiu em 1962, eles não só mudaram a história da música, eles mudaram a maneira como o brasileiro se enxerga a si mesmo e como todo o planeta enxerga o Brasil. Então isso é um gênio. Quando o mundo inteiro pensa no Brasil, ele pensa no Rio de Janeiro do Tom Jobim e na Bahia do João Gilberto. Ele pensa num povo alegre, num povo divertido, num povo que recebe bem, num povo carinhoso. Não porque todos os brasileiros são assim, a gente sabe que nem todos os brasileiros são assim, mas porque eles desenvolveram essa imagem. E Bossa Nova é uma música tão maravilhosa que mesmo depois de 60 anos que essa música foi lançada, sempre que se quer representar o Brasil ou essa visão de calor e de amor e de hospitalidade, a gente usa Bossa Nova em português ou em inglês ou em japonês. Isso é uma terceira coisa fantástica sobre a Bossa Nova. Você escuta Bossa Nova em russo, e tem Bossa Nova em russo, e você reconhece como um ritmo. E aí eu queria aproveitar que eu estou na Bahia com o João Gilberto e agradecer. Então, eu queria agradecer aqui ao diretor Frederico, eu queria agradecer Yuri, eu queria agradecer ao Dr. Paturi, Dr. Rui, Dr. Sávio, todas essas pessoas que nos permitiram fazer essa apresentação aqui hoje, Ademir Piccoli e todo o seu time, e dizer que, como eu sou a última apresentação do evento, se vocês não gostarem do que eu vou falar, a responsabilidade é absolutamente minha. Se vocês gostarem do que vocês vão ver, e na segunda parte vocês vão ver algumas coisas bem impressionantes, a responsabilidade, o mérito é absolutamente deles. E aí, Tiaguinho, pode parar e passar para o próximo, e daí eu reassumo aqui. E aí eu falei um pouco do gênio, porque essa palavra que está na tela aí, a palavra disruptivo, também é usada, na minha opinião, vezes demais. Existe um monte de tecnologias emergentes que são muito importantes. É muito importante falar de cloud, é muito importante falar de blockchain, mas essas tecnologias elas são evoluções de coisas que já haviam antes. Então, obviamente, você consegue rodar um sistema sem cloud, on-premise, muito direitinho. Blockchain é um sistema de segurança e validação. NFT, eu aprendi bastante até com a palestra do meu xará aqui, mas pareceu um pouco de selo para mim, uma entidade única numerada que você pode vender. Essas coisas são evoluções. São poucas as tecnologias que são efetivamente disruptivas. E aí é importante dizer que eu não sou futurista. Eu trabalho com tecnologia há quase 30 anos, desde que eu era um menino. Eu trabalho com inteligência artificial há mais de 15 anos e eu gosto de dizer que eu sou um pedreiro.
Eu gosto de meter a mão na massa, eu gosto de ver paredes subir, eu gosto de construir coisas. Tem algumas pessoas aqui que já trabalharam comigo e sabem disso, então eu não sou um cara que se impressiona muito facilmente com tecnologia. Eu não sou um vendedor do grande hype ou do grande sonho. Eu não sou um cara que diz, uau, isso aqui é muito legal e tenta, de alguma maneira, levar isso para frente. Mas esta tecnologia, e exatamente porque eu trabalho com inteligência artificial há muitos anos, é muito impressionante. E ao longo aí dos próximos 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que eu vou falar, que a gente quer reservar tempo para a segunda parte, eu vou explicar um pouco o impacto dela no trabalho, o impacto dela na sociedade, o impacto dela nos relacionamentos, porque esta é uma tecnologia que vai modificar de maneira profunda cada um desses aspectos da nossa vida. Daqui 2 anos, nenhuma das pessoas sentadas neste auditório não terá sofrido um impacto importante dessa tecnologia na maneira como você conduz o seu dia a dia, na maneira como você realiza o seu trabalho, na maneira como você produz, na maneira como você enxerga o seu presente e o seu futuro. Me apresentando rapidinho, eu sou do Mato Grosso do Sul, cresci no Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul, naquela época, hoje o Mato Grosso do Sul se desenvolveu bastante. Você tinha a opção de trabalhar ou com agricultura ou com pecuária e nada muito além disso. Eu era um cara que gostava de tecnologia e tinha como sonho fazer videogame. Não dava para fazer videogame no Mato Grosso do Sul. E aí, para sair do Mato Grosso do Sul e fazer alguma coisa, trabalhar com tecnologia, você tem que ir para longe, né? São Paulo é longe, Rio é longe, Londres é longe também, todo lugar é meio longe do Mato Grosso do Sul. Eu fui morar na Inglaterra, fiquei 7 anos lá trabalhando com videogames, depois especificamente com inteligência artificial. O que eu fazia em videogame? Em videogame tem um troço que se chama NPC. NPC é o Non-Playing Character, é o cara que não é você no jogo. E foi com isso que eu comecei a trabalhar. Então, naquela época, a inteligência artificial era pouco desenvolvida e NPC era pouco desenvolvido. Então, se você lembra de um jogo da década de 90, você tinha lá uns zumbis que eram meio moles, assim, eles andavam, eles eram burrões e você matava eles. Aí você tinha uns carros, se você fosse brincar de Fórmula 1, tinha uns carros que eram fáceis de passar. Aí a inteligência artificial foi subindo, subindo, subindo. Já faz muitos anos que se a gente não baixa a inteligência do NPC, não acontece nada, você não ganha nada. Ele é muito melhor do que você em tudo. Então começou lá, voltei para o Brasil. As mulheres brasileiras são maravilhosas, as inglesas nem tanto, talvez seja um problema cultural, né? Eu era um menino, precisava casar, me apaixonei, obviamente, por uma brasileira, voltei para o Brasil. E aí comecei uma carreira em tecnologia clássica. Para mim era muito, muito engraçado quando eu entrei no setor de tecnologia, né? Porque havia muito pouca pesquisa e desenvolvimento. Então, o que tecnologia fazia era fazer alocação de recursos, fazer fábrica de software. E eu vinha de um mundo que tinha muita pesquisa e desenvolvimento. Aí montei uma empresinha bem pequenininha. Tinha 4 pessoas na época. Aí um cara que foi a grande influência da minha vida, um cara chamado Mark Stefanini, me encontrou num evento e falou assim, eu vou comprar a tua empresa. Eu falei, você está brincando? Ele falou, não, eu gostei de você. Você vai cuidar de pesquisa e desenvolvimento na Stefanini. Stefanini era grande na época, hoje é bem maior. Stefanini é uma empresa com faturamento de 6 bilhões de reais. E aí eu comecei, né, a área de pesquisa e desenvolvimento da Stefanini eram aquelas 4 pessoas que vieram comigo. Hoje nós somos mais de 200 espalhados pelo mundo, fazendo um monte de coisas legais que a gente vai mostrar aqui. Esses são alguns dos clientes de inteligência artificial da Stefanini, mas não vou me estender muito. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está lá no topo, lá junto com Microsoft e IBM, também em razão do mérito dessas muitas pessoas que a gente conseguiu trazer, mas eu quero colocar 2 conceitos para vocês antes de começar a falar de IA generativa e inteligência artificial. Primeiro, se alguma coisa é natural, é porque existe alguma coisa natural antes. Se é artificial, existe alguma coisa natural. Então, quando você lê lá no rótulo que alguma coisa tem sabor artificial de morango, é porque existe um sabor natural de morango. E a mesma coisa se aplica a um tecido artificial, é porque você está tentando reproduzir as qualidades e a natureza de um tecido natural.
Quando a gente fala de inteligência artificial, ela tenta reproduzir características e habilidades do ser humano. A história da inteligência artificial começa com a história da computação. Foi o mesmo sujeito que viu as duas coisas, né? A capacidade de máquinas computarem muito mais rápido, um cara chamado Alan Turing. E o Alan Turing já, quando criou os primeiros modelos, ele não chamava aquilo de computação, ele queria ampliar a capacidade humana de realizar algumas coisas. Tanto que o teste clássico de inteligência artificial se chama até hoje teste de Turing, o principal prêmio de inteligência artificial se chama prêmio Turing e assim por diante. O segundo conceito, e que também mudou, vocês conseguem ligar aqui? Porque eu fico olhando para trás para ver se passou. O segundo conceito que eu quero deixar para vocês é o seguinte: até o começo da era da computação, portanto, até que o senhor Alan Turing começasse o seu trabalho, inteligência e consciência estavam absolutamente ligados, né? Então, René Descartes, penso, logo existo, cogito ergo sum, né? E quando a computação começa a ter uma separação entre essas duas características que são muito humanas. Então, um ser humano ele tem mais consciência que um golfinho tem mais consciência que uma tartaruga, que tem mais consciência que uma minhoca. Este é o nível de inteligência destes 4 seres vivos. Quando a história da computação começa, eu tenho uma separação. Se inteligência é a capacidade de realizar algo, eu consigo realizar tarefas excepcionalmente difíceis, isso vai ser bem importante quando a gente chegar no ChatGPT daqui a pouco, sem ter nenhuma consciência do que eu estou fazendo. Eu não sei por que eu estou fazendo, eu não sei qual é a razão, eu não sei qual é a aplicação. Eu simplesmente estou seguindo um conjunto de comandos, eu estou seguindo um conjunto de algoritmos, né, que é a palavra moderna que a gente usa para isso, para a realização de uma determinada tarefa. Mas não existe nenhuma consciência. Essa é uma discussão muito interessante no campo da inteligência artificial. Se algum dia entidades de inteligência artificial vão adquirir consciência, ou se isto não tem relevância, ou se eles são se sistemas de inteligência artificial são uma classe distinta e consciência é uma entidade fundamentalmente humana. Eu não vou na história da inteligência artificial desde o Alan Turing, em 1939 até 2002, 2004, quando o Google começa a crescer, porque é muito tempo. Então eu vou começar ali quando a gente sai do que a gente chama de inverno da inteligência artificial, década de 60 e 70, e começa a avançar muito. Uma empresa chamada Google começou a crescer com um negócio chamado busca, começou a ganhar um monte de dinheiro com a tal de busca, e aí o Google tinha um interesse enorme que a busca fosse cada vez mais eficiente, e começaram a investir num ramo particular da inteligência artificial, e eu estou falando bem rápido, porque vocês vão ver que tem um monte de assunto, chamado processamento de linguagem natural. É o ramo no que eu pessoalmente me especializo e com o qual eu trabalho há 12 anos. E o avanço a partir daí foi muito rápido. O Google fez os maiores investimentos do mundo em todo esse tempo, criou os melhores times do mundo, trouxe os melhores cérebros. E ali em 2017, se não me engano, um grupo do Google lançou um paper chamado Attention is All You Need, em que eles propõem um novo modelo de processamento de linguagem chamado de Transformer. Eu vou tentar explicar em 2 minutos o que é um Transformer. Até aquele momento, todo o treinamento de machine learning, de algoritmos de linguagem, se dava de maneira sequencial, isto é, eu ensinava o Watson, funcionava assim. Eu ensino para você 20 frases sobre eu gostaria de saber o tempo hoje, variações, qual é o tempo hoje, como pode ser o tempo hoje, e aí ele vai tentar repetir esse modelo. No modelo de Transformer não é assim que acontece. O modelo de Transformer ele é bidirecional, então ele lê para frente, para trás, para cima, para baixo, e ele tenta presumir o que você quer dizer baseado no contexto e nas palavras ao redor de uma palavra específica. Parece complicado, eu vou dar 2 maneiras como se treina Transformer. Primeira maneira como você treina Transformer, depois de você ler uma quantidade muito grande de texto, você fala para o Transformer assim: na frase, eu vou passear com meu,
é mais lógico você ter abóbora, agulha ou cachorro? Cachorro, ótimo. Então vamos lá, próxima. Só que você faz isso muitos milhões de vezes. Segundo modelo de treinar Transformer, encontre a palavra que está faltando. Hoje fui na casa de minha mãe e molhado. Choveu porque estava molhado. Então, a partir do Transformer, você começa a treinar de um jeito diferente e você começa a fazer o modelo presumir coisas. Conforme ele vai presumindo coisas, ele vai ficando mais esperto, percebe? Então, o que o ChatGPT faz é multiplicar por vários bilhões de vezes exatamente este processo e esta modelagem que foi criada. Esse modelo, originalmente no Google, se chamava BERT. Esse modelo é aberto. A maioria dos modelos de inteligência artificial são abertos, porque você precisa de inputs da comunidade que estuda, não é uma comunidade tão grande assim. Uma nova empresa chamada OpenAI, que não era exatamente uma empresa, ele era uma entidade sem fins lucrativos. Pega esse modelo, começa a treinar, evoluir, cada uma dessas organizações traz uma porção de avanços e ideias, o pessoal da OpenAI era competentíssimo, lançam o GPT-1, GPT-2, GPT-3 e, finalmente, o Chat GPT. Em 2020, só para a gente passar por alguns dos elementos da história, e aí vocês vão conectar com o que eu estou falando, o jornal inglês The Guardian, que é um jornal bem legal, inclusive a assinatura é grátis, você pode entrar lá e ler, ele lançou o primeiro artigo escrito por um sistema de inteligência artificial, de ponta a ponta. Então, é exatamente o que a gente faz com o ChatGPT hoje, em 2020, a OpenAI permitiu acesso a eles, eles fizeram esse teste. Eles deram um prompt que era assim: escreva um texto de por que a inteligência artificial não vai acabar com a humanidade em 500 palavras. Publicaram, esse artigo foi comentadíssimo no mundo inteiro, toda a comunidade de inteligência artificial discutiu muito isso. E no ano passado, aconteceu que um engenheiro do Google achou que um modelo do Google, que era o Lambda na época, estava vivo. Eu acho que vocês também leram notícias sobre isso. E por que ele achou que estava vivo? Conversa com o ChatGPT. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo fazendo coisas muito parecidas, os dois baseados em Transformer, os dois escalando cada vez mais, isto é, treinando com cada vez mais parâmetros de texto. Eu vou falar um pouquinho de parâmetro daqui a pouco, mas acho que já foi mencionado aqui. Em cada geração você multiplica o número de parâmetros. Um parâmetro é um pedacinho de texto. Por 10 ou por 100. E aí, quando você faz isso... Deixa eu pular isso aqui porque eu já falei. O que você acaba tendo é uma coisa chamada de comportamento emergente. Mas eu tropecei na minha própria apresentação. Deixa eu dar um passo para trás, já vou falar de comportamento emergente. A OpenAI não é o único modelo, o ChatGPT não é o único modelo, e quando se fala que ele é um grande breakthrough, ele é, mas ele é a ponta de um iceberg de um conjunto de investimentos muito grandes de todas as grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, a Amazon tem modelo similar, Google tem meia dúzia de modelos similares, o Palm é deles, o Calm é deles, o Bard é deles, o Llama é do Facebook, mas o Facebook também tem modelos excepcionais que fazem outras coisas, como o Cícero. O Facebook emprega um cara chamado Ian LeCun, que é um premiado com o tal prêmio Turing, um dos melhores cientistas de inteligência artificial do mundo. Então é por isso que eu digo que quando a gente começa a ver esta aplicação, a gente não está vendo uma tecnologia, a gente está vendo uma classe de tecnologias que vai alterar não só a maneira como a gente escreve e fala, mas a maneira como a gente desenha, a maneira como a gente faz música, a maneira como a gente edita coisa, a maneira como a gente publica quase tudo, seja imagem, texto, vídeo, a maneira como as pessoas falam umas com as outras, a maneira como as pessoas falam entre si. Passaremos por isso daqui a pouco. Falando muito rapidamente de quem são os players, não do ponto de vista nominal, mas do ponto de vista de estrutura. Não existe ainda um modelo eficiente de monetização para esta tecnologia. Eu acho que já foi falado aqui que a Microsoft investiu $1 bilhão, depois mais $2 bilhões, depois mais $10 bilhões na OpenAI. O investimento do Google é constante e maior do que isso nessa mesma tecnologia.
Não vou falar aqui agora porque é que parece que o Google está atrás da OpenAI. Na verdade, ele não está, porque vai tomar um tempo que eu acho que hoje a gente não vai ter. Mas você tem esse mercado dividido em 4 grandes players. O mercado nascente, o mercado que está começando, mas você tem hoje 4 grandes grupos. O primeiro grupo de cloud GPU é o único que ganhou dinheiro até agora. Então, a NVIDIA já faturou mais de 3,5 bilhões de dólares, porque todo mundo que roda modelo de linguagem precisa rodar em cima de NVIDIA. A esperança da Microsoft é que, com muita gente usando esses modelos de linguagem, vão rodar na Azure, que é o cloud deles, e é por isso que daqui a pouco o Google também vai lançar e a Amazon também vai lançar, porque eles são os grandes players do mercado de cloud. É impossível rodar um modelo desse on-premise. É absolutamente impossível, na quantidade de parâmetros e no volume de dados que eles consomem. Aí você tem os modelos fundacionais, o ChatGPT, o GPT da OpenAI é um. Quase todos aqueles que eu mostrei são modelos fundacionais também que vão ser lançados. E aí você tem as aplicações criadas em cima desses modelos. Algumas dessas aplicações eventualmente vão ter modelos próprios, específicos para a área médica, para a área jurídica. A experiência que a gente fez aqui foi um pouco treinar esses modelos em aplicações jurídicas, mas tem um longo caminho. A parte dos parâmetros eu acho que a gente já viu hoje. E aí você tem uma coisa super interessante nesses modelos, conforme eles iam sendo treinados. Por que se aumenta tanto parâmetro? Porque conforme a gente começou a treinar, você começa a perceber uma coisa que a gente chama de comportamento emergente, que é o seguinte: eu treinei o modelo para entender linguagem coloquial inglesa. E aí, um belo dia, essa história é real, eles estavam testando, alguém resolveu fazer uma pergunta em italiano e ele respondeu. Mas ele não foi treinado em italiano. Ele não foi treinado em italiano, mas conforme você vai vasculhando a web para criar esses modelos, ele acaba aprendendo, né? Naquele modelo de transformer, se você tiver informação suficiente, italiano também. Aí alguém fez a seguinte pergunta: você consegue me dar o código de integração de Python de alguma coisa? E ele começou a responder. Então, em cada um desses modelos, eles foram encontrando comportamentos emergentes adicionais e fazendo uma aposta maior no próximo. O que acontece se eu colocar um pouco mais ainda de volume de dados neste modelo? E aí o modelo ele passa a se autotreinar, esse modelo ele passa a aprender coisas por ele mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho em comportamento emergente e contar uma história para vocês. Todo mundo lembra da história do Watson, que o Watson derrotou o Garry Kasparov. Como é que o Watson foi treinado? Você pegou todos os jogos de xadrez da história, colocou lá no cérebro dele, aí enquanto um ser humano consegue calcular 17 opções de jogada por segundo, ele conseguia calcular 1,5 milhão de jogadas por segundo, ele bate o ser humano na força bruta. Aí, o que é talvez a empresa de tecnologia mais inspirada do mundo, a DeepMind, ela resolveu enfrentar o desafio de ensinar um sistema a jogar Go. Go é um jogo chinês, tem mais parâmetros e, portanto, demanda muito mais cálculos do que xadrez, e eles fizeram a mesma coisa. Então, está aqui todos os jogos da história, todas as estratégias dos melhores jogadores, aprenda aí. Pouco tempo depois que eles ganharam do campeão mundial, eles testaram um modelo novo chamado AlphaZero. O que acontece com o AlphaZero e no que ele é diferente? Eles não treinaram o AlphaZero com nenhum jogo de xadrez. Eles simplesmente falaram para o AlphaZero: estas aqui são as regras do xadrez. Isto é o que você pode fazer. Se autotreine. E o AlphaGo começou a jogar consigo mesmo vários milhões de vezes. Ele falou: agora vamos testar. O melhor sistema de jogo de xadrez do mundo em 2021, se não me engano, não era mais o Watson. A IBM, obviamente, não tem interesse em vender jogo de xadrez. Era um sistema chamado Stockfish. O Stockfish, naquela época, ele já batia o campeão mundial de xadrez facilmente. Você regula o nível dele, claro, né? Você não quer jogar com o campeão mundial toda vez. E eles falaram: vamos botar o AlphaGo para jogar com o Stockfish. AlphaGo que não sabia nada sobre como o ser humano joga xadrez. Ele jogou com o Stockfish 100 vezes, ele ganhou 27, empatou 73. Para quem não sabe muito xadrez, a maioria dos jogos de alto nível empata, tá? Ninguém ganha. Ele não perdeu nenhum.
E depois ele ganhou dele mesmo. Então, assim, a gente já começa a ter agora comportamentos emergentes não baseados em estrutura de ensino humana, mas baseados na capacidade que esses sistemas têm de ensinar a si mesmo. E o que esses sistemas fazem? A gente, quando fala de texto, a gente fala de fato de... Vou ler um pouquinho aqui. Recuperação de informação, a gente vai mostrar isso hoje. Identificação de entidade, o que está acontecendo no texto, quem é tal pessoa, qual é o CPF de tal pessoa. Classificação, isso aqui é um sentimento positivo, isso aqui é um sentimento negativo. Essa pessoa está triste ou essa pessoa está alegre? Eu devo encaminhar este documento para a fila A, para a fila B ou para a fila C. Sumarização, a gente vai mostrar aqui hoje. Está aqui os fatos, 50 páginas de fatos. Resume para mim em 100 palavras, em 50 palavras, do jeito que você quiser. Raciocínio que você baseia em parâmetros específicos, se tal coisa acontecer, qual deveria ser. E aí você tem mais um monte de possibilidades. Inicialmente, sempre que a gente falava de inteligência artificial, eu trabalho há anos com o chatbot, a gente falava na capacidade dessas entidades de repetirem raciocínios estruturados, de repetirem parâmetros e regras estruturadas. Mas com essas tecnologias de IA generativa, a gente vai muito além disso. Vocês vão ver daqui a pouco, acho que muitos de vocês já testaram, mas vocês vão ver que ele consegue expandir o óbvio e te surpreender com coisas que você não imaginava que ele conseguiria fazer, ou detalhes que você não imaginava que eram possíveis de ele entender. Tem vários desafios. A primeira delas, gestão de domínio específico. Por quê? Porque esses modelos eles são muito grandes e treinados em tudo. O volume de dados que eles têm é tão grande que eu não consigo dizer só leia isto aqui. Só leia os dados do TJ da Bahia, ou do Tribunal de Justiça da Bahia, ou do Conselho Nacional de Justiça, ou de todo mundo que escreve na Wikipedia do Brasil. Eu preciso de muito mais dados. Aliás, eu estou chegando num nível de dados, eu vi uma entrevista recentemente de um cara da OpenAI, ele falou, não tem mais dado para consumir. A gente já consumiu tudo que existia publicado na internet do mundo. Só que o sistema funciona bem se ele tiver muitos dados. Se ele tiver poucos dados, ele funciona menos bem. Então, eu não consigo treinar ele num domínio específico e esperar que ele tenha o mesmo desempenho. Isto é um problema e a gente vai ter que trabalhar nele. Outro problema que é sério e tem a ver com a mesma coisa é direito autoral. Tudo que eu estou subindo para ele consumir, ele está consumindo num modelo único, isto é, este dado pode aparecer se alguma outra pessoa fizer uma pergunta referente ao que eu estou colocando. Então, a gente vai precisar fazer gestão de processo, a gente vai tentar fazer, a gente está trabalhando em limitação de contexto, mas muita gente já entendeu que esses são os problemas, muita gente já entendeu que essas são as dificuldades e, portanto, se a gente já está num nível muito alto, as soluções virão. Várias empresas e organizações dessas que eu mencionei estão trabalhando em tentar trazer resultados similares com menos dados. Aí fica mais barato, fica mais simples, você consegue separar os seus dados especificamente. E quando a gente fala de eficiência operacional, é porque o modelo com o qual a gente faz qualquer coisa vai mudar tanto que a gente vai ter que repensar os padrões pelos quais a gente avalia eficiência. E aí também não existe resposta de como a gente faz isso. Eu digo que existe resposta para muito pouca coisa com 4 meses dessa tecnologia lançada. Mas essa tecnologia vai ter um impacto social muito grande num monte de áreas, porque a gente finalmente chegou no arquétipo do que a gente sempre imaginou que inteligência artificial seria. Desde o Isaac Asimov na década de 50, passando por todos os filmes de Hollywood na década de 60, e por Jetsons, e por Guerra nas Estrelas, e por Jornada nas Estrelas, a gente sempre imaginou que a inteligência artificial seria algo que interagiria com a gente e nos permitiria fazer mais coisas, ou realizaria algumas das nossas tarefas. Isso nunca foi verdade. O Piccoli falou uma coisa bem legal aqui ontem. Ele falou, a entrega da inteligência artificial é uma entrega prometida há 10 anos. Eu só vou discordar na frase excelente dele, dizendo que não, é a entrega que foi prometida há 50 anos, e nunca tinha sido, mas agora foi. É hype? Não. Por que você diz que é hype? Porque eu trabalhei com isso a minha vida inteira.
E a gente discutia entre nós se algum dia nós chegaríamos nesse nível de tecnologia, se algum dia nós conseguiríamos falar com uma entidade virtual e ela nos responder com naturalidade, com contexto, dentro de uma lógica formal de linguagem, e a gente já tem tudo isso agora. Então isso vai começar a mudar um monte de coisas num monte de áreas. Vamos começar com o trabalho. Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo faz é: isto vai causar desemprego em massa? Vou voltar a dizer, eu não sou futurologista, mas eu tenho alguma experiência nessa área. Como eu trabalho com inteligência artificial há bastante tempo, eu posso dizer que eu nunca vi inteligência artificial causar desemprego em massa por duas razões principais. Primeiro, ainda que algum emprego específico ele mude de natureza, então não existe mais linotipista de jornal, por exemplo, normalmente pessoas inteligentes elas conseguem se readaptar e fazer alguma outra coisa similar. O linotipista pode virar um bom diagramador, por exemplo, e aliás normalmente viraram. Segundo problema, ou a segunda questão aqui, é que o mundo está parando de crescer. Então, todos os grandes países, as grandes locomotivas mundiais econômicas, elas já não têm mais uma população que cresce. Ou ela está estável, ou ela começa a diminuir. Então, você pega toda a Europa Ocidental, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, China, todos esses lugares você tem uma população que ou parou de crescer ou já começou a diminuir. Mesmo aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul já começaram a diminuir. Então, se a população não cresce mais e a economia cresce, mesmo que seja 2% ao ano, 3% ao ano, está faltando 2 ou 3% de pessoas. Isso nos Estados Unidos hoje está gritante, né? Porque a gente fica falando de recessão, mas os Estados Unidos estão num estágio de pleno emprego. Eles têm 3% de desemprego, que é pleno emprego, e muito mais vagas abertas do que pessoas para ocupá-las. Também não é só verdade lá. Santa Catarina, mesma realidade, é um estado de pleno emprego. Rio Grande do Sul, pleno emprego. Aconteceu essa barbaridade, essa coisa absurda que aconteceu algumas semanas atrás no Rio Grande do Sul, porque não tem gente lá para fazer o trabalho. Você precisa começar a importar, mas quando você tem um país inteiro, a única solução que você tem é automatizar. Então, a automatização não é uma coisa que vai causar desemprego em massa, porque nós vamos continuar a criar empregos e funções para as pessoas, pelo menos é a minha opinião e a realidade que eu vi, mas principalmente se você conseguir educar as pessoas. A gente, obviamente, tem um gap educacional que faz com que menos pessoas consigam se adaptar a menos coisas, e é nisso que a gente tem que trabalhar. Mas eu também tenho uma esperança de que com menos gente, ou sem essa necessidade de construir mais escola, mais estrada, mais cidade, a gente pode se concentrar em fazer melhores cidades, melhores estradas, melhores escolas, as que já estão lá, e aí a gente não vai ter esse problema, eu pelo menos não vejo, de desemprego. Volto a repetir, em áreas específicas sim, no mercado como um todo não. Em ciência, essas tecnologias permitem que você teste contextos, que você teste maneiras de fazer. Tem um produto chamado AlphaFold, da DeepMind, que eu já mencionei, que é um produto que testa dobras de proteína que tem utilidade na indústria de alimentação e na indústria médica, e agora eles estão começando a buscar classes novas de antibióticos. O mundo tem poucas classes de antibióticos, é por isso que tem pessoas que morrem de septicemia e vão para o hospital com alguma coisa pequena e não conseguem tratar isso. Então a gente precisa de mais classes de antibióticos. É muito caro e leva muito tempo pesquisar uma classe de antibióticos. Se você tiver sistemas com inteligência artificial que começam a buscar milhões de variações possíveis e a entregar para os pesquisadores, mesma ideia que a gente usou aqui, e a entregar para os pesquisadores, olha, essas aqui são as classes promissoras, vai atrás dessas aqui, você não precisa se preocupar com as outras porque não vai funcionar, a gente consegue evoluir. Física de materiais, mesma coisa, testar novos compostos, então a ciência vai se beneficiar muito desta classe de tecnologia, porque lembrando, não é só texto que ela consegue presumir. Ela consegue presumir texto, imagens e uma série de combinações possíveis de elementos químicos, por exemplo. Arte e cultura já tem sistemas que criam música, mas aí vou voltar um pouquinho. Esses sistemas vão criar boa arte? Não.
Eles podem eventualmente gerar bons prompts ou bons inputs para que artistas os complementem, porque a arte é fundamentalmente criada para nós, seres humanos, então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Mas é muito legal, você já tem sistemas, por exemplo, que você fala assim, olha só, cria uma música para mim em dó, com esse compasso específico, com esse andamento específico, eu quero um quarteto de corda com violino, viola, violão, eu quero que você coloque um órgão Hammond tocando no fundo, eu quero que você dê um andamento de 60 BPM, cria uns negócios aí para mim. Não gostei, cria outro. Não gostei. Esse aqui eu gostei, daqui para mim deixa eu começar a trabalhar com eles. A terceira apresentação de hoje, o pós-eu, né, vai falar de criação de arte. É a última, eu sei que a gente vai discutir um monte nas duas anteriores, eu espero que dê tempo da gente chegar nela, mas é muito legal. A gente vai mostrar como é que você cria elementos, arte, edita, completa coisas numa imagem usando essas ferramentas. Existem perigos muito grandes, e eu coloquei o lance dos perigos antes de falar de relacionamento, que é uma das coisas mais fascinantes. Não, tô indo bem no tempo, não está ruim não. A gente acaba ganhando com essas ferramentas o potencial para fazer um monte de coisas maravilhosas, mas a gente também amplifica o potencial de fazer coisas terríveis. E boa parte da responsabilidade de conseguir frear isto como elemento social cai em vocês aqui, nas instituições que vocês representam. Então, se antes existia uma capacidade, uma indústria de criação de scans e propagandas falsas e de desinformação, isso vai aumentar muito, muito, muito. Porque se antes eu tinha que ter uma troll farm criando conteúdos para colocar no WhatsApp para dizer para uma pessoa que partido A ou partido B ou visão de mundo A ou visão do mundo B era melhor ou pior, agora eu tenho sistemas programados para fazer isso 24 horas por dia, incluindo texto, arte, postagem automática, avaliação de retorno. Eu vou conseguir fazer isso. Quando a gente fala de fraude, eu estava comentando hoje com alguém, aquela fraude normal, né, que liga alguém e fala, pai foi sequestrado, oh meu Deus. Existe uma tecnologia agora, chamada Vale, que ela pega 3 segundos da voz de qualquer pessoa e reproduz a voz dessa pessoa perfeitamente. Então eu conecto isto com tecnologia da OpenAI e falo assim, agora você vai falar com alguém e vai dizer que você foi sequestrado. E aí você vai perguntar, mas meu filho, onde você está? Eu estou no morro tal. Mas meu filho, você está com quem? Eles estão com uma arma na minha cabeça. É a voz do seu filho. Pode ser a sua também. Pode mandar para o seu marido, a sua esposa, uma voz dizendo, nossa, realmente a gente fez tal coisa, que bom que foi. É a sua voz e vai ser mandada. Como é que você diz que não foi? De quem é a responsabilidade do que não foi? Criptomoeda. Você pode criar uma criptomoeda, a criptomoeda do Alex, e aí você vai colocar lá um site, um chatbot, que vai ser teoricamente uma pessoa que vai dizer, você tem que comprar a criptomoeda do Alex, é maravilhosa, você já subiu 800% na exchange e tal, então simplesmente manda o teu Pix para lá. Então, tudo isso vai acontecer. E tudo isso vai acontecer muito rápido, porque várias das empresas que eu mencionei, elas são muito ciosas dos seus modelos de linguagem e elas não distribuíram eles publicamente. Só que o modelo de linguagem do Facebook, que se chama Llama, ele vazou 3 dias atrás. Ele já está num monte de lugares na internet. Então, se você quiser, nesse momento, pegar o modelo de linguagem do Facebook, que é tão bom quanto esses, e você começar a criar um sistema de fraude, se quiser criar um sistema de propaganda, você pode criar porque já está lá. Esse é volto a repetir, existe uma dezena de modelos. Outros estarão disponíveis muito rapidamente. E aí, só como curiosidade, e depois disso, a gente já vai começar a nossa parte mais divertida. O que isso causa em relacionamento? Eu tive a oportunidade de discutir isso com algumas pessoas. Deixa eu fazer isso ao contrário. Deixa eu fazer isso aqui primeiro. Isso aqui é um relatório da Associação Americana de Psiquiatria. Eles fazem um acompanhamento de adolescentes de, se não me engano, 10, 12, 16 anos, desde a década de 60, porque eles querem saber o nível de saúde mental dos estudantes americanos. Aquela linha que vocês veem, não dá para ver muito,
mas em todos os quadros tem uma linha de corte. Essa linha de corte é o lançamento do iPhone. A partir do momento do lançamento do iPhone, e esses números aí, se não me engano, são de 2017. Vamos começar lá por cima. Os adolescentes, eles querem sair muito menos com os amigos, têm menos interesse em dirigir, não tem problema nenhum, muito menos interesse em sair com jovens de outro sexo. Sexo não caiu tanto, mas o que é muito... Elas dormem menos, está lá embaixo, mas o que é muito mais importante, você tem uma epidemia de depressão e tristeza nos Estados Unidos, que é o 5º quadro lá. Esse número, ele continuou subindo. Eu não coloquei o relatório aqui de 2022, saiu há umas 2 semanas atrás, mas o número continuou subindo. Hoje, ali eu acho que estava em 35% o número de adolescentes que se dizem deprimidos, solitários, tristes, alguns até com tendência a suicídio, o número chegou a 44%. Então a gente está falando de dezenas de milhões de jovens americanos se sentindo tristes e solitários. Rede social tem um grande papel nisso, teria que fazer outra palestra a respeito, não dá tempo aqui. Então vou voltar para esse slide simplesinho aqui. Vamos imaginar que a gente tem um jovem desses que agora tem 14, 15, 16 anos e precisa começar a buscar um relacionamento, e ele tem 2 possibilidades. Possibilidade 1, ele vai achar alguém do mundo real, essa pessoa vai ter, menino, menina, vai ter qualidades e defeitos, também vai ser um adolescente, também vai ter questões pessoais a resolver. Todos nós descobrimos relacionamentos assim e crescemos assim, mas essa é uma outra geração. Ou você vai ter como seu namorado / namorada uma entidade artificial que, sabe tudo sobre você, viu todos os filmes que você viu, gosta de todas as bandas que você gosta, tem 24 horas de paciência, nunca te decepciona. Lembrando que a IA generativa, né? Eu estou falando de chatbot, você pode olhar para essa entidade virtual e falar assim, eu vou me fazer de menina agora, porque se eu começar a falar de mulher fica esquisito. Então assim, eu sou uma menina e falo assim, meu sonho é que você seja um negro alto hoje, você vai ter 1,75 m e olhos escuros e cabelo XYZ, vestido com uma roupa da Zara. Pum, tá na tua frente. Vamos conversar sobre cinema, vamos conversar sobre música, vamos jogar junto, essa entidade pode jogar videogame com você. Aí no outro dia você acorda, hoje eu quero que você seja japonês, eu quero que você use uma roupa oriental, a gente vai falar de mangá o dia inteiro e a gente vai ficar ouvindo música. Qual é a probabilidade desta pessoa escolher a entidade do mundo real e qual é a probabilidade de escolher a entidade do mundo virtual? Já vou falar a respeito disso daqui a pouco. Bom, questão interessante. Já existe um aplicativo que faz isso, chamado Réplica com K. Vocês podem baixar este aplicativo. O Réplica com K não usava inteligência generativa até pouco tempo atrás, mas já diz que vai começar a usar. Muito bem. 39% das pessoas que usam Réplica dizem que estão numa relação amorosa com o seu avatar. E aí vem uma questão, porque às vezes os pais vêm e me dizem isso, eles falam assim, mas não tem nada a ver, tem o mundo real e o mundo virtual. E eu respondo, para você que começou a ter telefone celular em 2010, 2011, 2008, enfim, o iPhone foi lançado em 2007, existe um mundo real e um mundo virtual. Esse é o mundo real, a gente está aqui, é legal, existe um mundo virtual onde eu passo lá 1 ou 2 horas por dia. Para quem tem filhos, o mundo virtual tem exatamente o mesmo valor que o mundo real e muitas vezes ele enxerga e sente muito mais satisfação lá do que aqui quem tem filho adolescente que fica horas jogando videogame. No tal do metaverso, que não foi invenção do Mark Zuckerberg, metaverso existe há mais de uma década, são os jogos massivos multiplayer. Quem tem os seus filhos lá vai entender que para eles não faz diferença nenhuma. Eles se sentem mais recompensados lá. E se o relacionamento deles, virtual ou real, é lá, por que ele vai querer vir para cá? Isso é um problema. Você tem a solução? Absolutamente eu não tenho. Eu só estou identificando
algo que vai acontecer e que vai afetar a vida de todos nós. Então, assim, o que a gente vai ter no final das contas? O que essas novas tecnologias vão nos levar a enxergar? Um mundo para cada um de nós. Um mundo em que a gente tem amigos que são virtuais, elementos que são virtuais, uma capacidade infinita de criação de qualquer coisa que a gente queira, de compartilhamento de qualquer coisa que a gente queira, mas não com outros seres humanos, não necessariamente com outros seres humanos. Eu não acho que as relações humanas vão desaparecer, volto a repetir, aliás, eu nem acho muita coisa, mas essas possibilidades não são possibilidades de um futuro distante, como a gente vai ver daqui 5 minutos. Não é que isso vai acontecer na década que vem, não é que estão sendo desenvolvidas, tem umas coisas assim, estão sendo desenvolvidas tecnologias de carne artificial a partir de células tronco, mas vai levar 10 anos. Isso não vai levar 10 anos, isso é hoje. Isso está acontecendo agora. E, portanto, esse impacto começa agora e começa a se estender. Meus dados, meu e-mail, meu WhatsApp, fiquem à vontade para me chamar, sempre é um prazer. E a gente vai começar a segunda parte agora. E na segunda parte eu vou contar com auxílio de pessoas maravilhosas. Então, deixo eu repetir aqui meu agradecimento a Fred e Yuri, mas eu vou chamar aqui para ficar comigo Dr. Paturi, Sávio, que eu estou vendo ali, Rui, por favor. A gente vem trabalhando, tem mais microfones aqui, a gente vem trabalhando algumas semanas para construir, eu vou deixar o Dr. Paturi explicar o que a gente está fazendo. Vocês podem, por favor, pode tirar isso daqui e colocar o pessoal na sala de Zoom. A gente tem alguns cientistas nossos que trabalharam nisso com esse time maravilhoso aí nas últimas semanas e a gente vai explicar agora o que é que a gente tentou fazer. Deixa só entrar a sala de Zoom para ver se a gente vê se as pessoas estão lá mesmo, né? Eu sempre tenho medo da bruxa da apresentação, por isso que eu fico aqui e testo tudo. A bruxa da apresentação ela é terrível. Não, ela existe. Vamos ver os nossos meninos entrando aí. Ah, entrou. A gente pediu para colocar na lateral, porque é muito mais claro. Aqui não enxerga tanto. Fica meio apertadinho, mas se a gente conseguir colocar aqui é bom, porque a gente vai mostrar uma série de documentos. E aí, doutor Paturi, por favor, eu gostaria que o senhor apresentasse o experimento. Está mais ou menos aqui. Pessoal, boa tarde a todos, novamente. Acho que o pessoal não me aguenta mais falar aqui na frente, né? Mas, por favor, é só mais hoje. Alex, muito obrigado por tudo que a gente tem feito, bons trabalhos a gente tem desenvolvido. Primeiro, eu queria enaltecer a presença de praticamente metade da nossa administração superior. Está aqui sentado na frente, digitalizaram-se, né? E isso mostra bem o que o MPBA busca, né? Busca dentro dessas iniciativas, dentro da parte tecnológica, tudo que nós debatemos aqui, devidamente incorporado nas mentes e corações desses nossos nobres representantes institucionais que estão à frente da administração superior. Do lado aqui, a equipe do nosso Comitê de Gestão de Informação, Sávio, Rui e Otávio, que está também, ele não pôde vir, fez uma performance muito radical e fraturou o pé, né? Jogando rugby. Para não dizer a verdade, né? Como é que você fez, Otávio? Para não ficar feio para sua cara, né? E aí acabou não vindo para cá. E aí, meus amigos, o que acontece? Quando nós desenhamos aqui o Enachique, junto com o Piccoli, com o Yuri, né? E com o nosso eterno legado de tecnologia aqui, Fred, nós dialogamos assim sobre a parte do conceito e tinha o ChatGPT, nossa vedete do momento, né? Acho que estamos, como bem dito aqui, naquele ponto de disrupção inevitável e chegaremos o antes e o depois. Eu acho que isso fica muito claro, como foi o antes e depois do smartphone. E aí, uma coisa não foi passada, e Yuri, inclusive, foi encabeçador da ideia, de dizer, já que vamos fazer uma oficina de ChatGPT, por que não trazer a um case concreto dos ministérios públicos? Ou seja, algo que seja habitual, né? Algo que seja funcional, algo que concretize toda essa parte extremamente bem passada por Alex, mas como o Pedro fala de vez em quando, tem que ficar ligando a tecla SAP para a gente poder explicar melhor, entendeu?
Aí a gente tenta sempre tentar profanizar um pouco o conceito. E aí, claro que a gente analisou, olhou para o lado, olhou para o outro, começou assim, bom, se tem algo que, pelo menos, a gente pode tentar buscar, que é inerente a qualquer MP, acho que a área criminal é uma coisa exclusiva da nossa atuação, podemos começar por ela, embora todas as demais áreas são caríssimas e importantíssimas à nossa instituição. E dentro dela, como integrante de uma dessas áreas também, e de outras possibilidades, achamos o seguinte, por que não buscar em inquéritos de má qualidade de digitalização, que aí está colocando como uma, não que é uma regra, né? Mas é que tinha que botar alguns graus de dificuldade. Por que não pegar naquelas digitalizações arcaicas de foto, ou seja, não é aquela que sai para PDF, é aquela que a pessoa às vezes bate na foto, vai juntando, vai anexando, dificultando. E aí, qual era as estratégias que a gente queria ver até onde o ChatGPT iria? Né? Logicamente, não só ele, porque precisamos de uma empresa de alta capacidade para fazer esse man in the middle. Seria, primeira estratégia, analisando o inquérito, e para isso cedemos 100 inquéritos para que fizesse o estudo de máquina, seria o aprendizado de máquina, para que houvesse o aprendizado do próprio IA, ele tivesse a capacidade de, mesmo sendo de má qualidade, conseguir, e aí até então não é IA, pegar aquele material, transformar em uma linguagem, em texto, ou seja, um OCR que todo mundo aqui já conhece, mas nós todos sabíamos que o OCR tinha um problema. A sua degravação não tinha uma boa qualidade em regra, até porque a linguagem portuguesa sempre dificulta um pouco em relação a isso. E aí teria que entrar o IA em um seguinte detalhe. Ele teria que identificar os erros de degravação, corrigir esses erros de degravação, transformar num texto intelectível e depois, em cima desse texto, e aí sim, aí o IA, puramente, o raciocínio muito bom, teria que transformar esse todo o texto em um texto de contar com os fatos devidamente narrados, deveria interpretar tudo aquilo e deixar um texto intelectível, no máximo 50 palavras, explicando exatamente um resumo estruturado e correto e interpretado daquele inquérito todo. Isso aí seria o primeiro desafio. Uma vez que ele fizesse e concluísse essa etapa, que já era uma etapa bastante complexa, iria o segundo desafio. Qual seria o segundo desafio? Uma vez que ele conseguiu ler todo o inquérito e chegar a uma narrativa de explicação altamente intelectiva do que aconteceu, chegar a 3 conclusões possíveis de uma decisão do Ministério Público ao receber o inquérito. Detalhe, nós não descemos as minúcias possíveis de todas as interpretações jurídicas. A ideia não era essa. Nem tempo tivemos, coitados, né? Eu acho que nem dormiram de ontem para hoje, né? Sábio Rui, com especial maldade junto com o Otávio, né? Foi colocando mais desafios. Eu querendo sempre, a gente sempre tentando aqui, mas aí a gente vai se empolgando, né? E vai empurrando, e o pessoal topando, a gente vai. Mas fizemos um espectro menor. Dizer, olha, você tem 3 possibilidades. Ou você vai pedir diligência, ou você vai arquivar, ou você vai denunciar. Para pedir diligência, apenas indicamos uma única situação. Esses 100 inquéritos a gente escolheu como tóxicos, como de tráfico. Então, fechamos um contexto para diminuir as possibilidades. Dentro deles, você só vai pedir diligência se o laudo toxicológico definitivo não for anexado aos autos ou houver algum tipo de controvérsia em relação ao laudo inicial. Ou seja, você vai pedir que junte o laudo toxicológico definitivo se ele não estiver presente. Ou não tem o laudo provisório, simplesmente nem laudo nenhum. O toxicológico definitivo tem que estar presente. Em não estando, peça diligência e automatize. No caso de arquivamento, selecionamos 3 causas objetivas para não abrir os leques jurídicos que teria que ser analisado. Primeiro, prescrição, que seria um cálculo simples matemático. Segundo, ausência de materialidade, caso o laudo desse com uma ausência de drogas. E terceiro, que aí também é uma causa extremamente rápida de analisar, se por algum motivo, durante ou depois do inquérito, o possível acusado ou possível investigado morreu. Se ele está, então, 3 causas objetivas para que a gente fez uma análise no nosso BI
responsável por 6.850 diligências, arquivamentos com esses 3 tipos. Foram 6.050. Então, no mínimo, nós limparíamos isso na largada para deixar a segunda etapa de qualificação, que seria a denúncia, já limpado automaticamente pelo sistema. Obviamente, porque são questões objetivos. Vencida essa etapa, iria para o 3º desafio. Uma vez obtido essa história, essa explicação estruturada e intelectível, suficiente para que fosse subsidiar uma denúncia, pegue esses dados, pegue os dados estruturados de todo o inquérito e construa uma denúncia. Faça esta peça, de forma que ela atenda a critérios de ou a gente entregaria modelos institucionais para parametrizar a atuação, ou que o próprio membro, querendo ter seus próprios modelos, ofereça este modelo como base e o resto faça a aplicação. Então, a gente vai oferecer sempre um modelo. Se não quiser nada disso, deixe que o ChatGPT vasculhe no seu próprio Big Data e diga qual o melhor modelo para aquele momento e ofereça. 3 possibilidades. E deu a gente um inquérito. E deu a gente uma denúncia. Esses foram os desafios que essa equipe aqui, coitado, acho que conseguiu almoçar, pessoal, hein? Entregaram hoje para a gente. Detalhe, tipos penais, especificidades do caso que envolvam questões jurídicas e interpretações jurídicas de grande discussão, não foi treinado, nem teríamos tempo para isso. Isso aqui é um ensaio, é um modelo de tentar buscar exatamente 3 desafios extremamente complexos, o caminho a se conseguir. E daqui teremos uma continuidade. E aí, para não ficar só porque trabalhamos em equipe, eu vou deixar, sabe, Rui, esse foi o desafio pensado, e aí novas interseções entraram nesse projeto. Sábio trouxe detalhes, e aí as dificuldades, Sábio, que nós entendemos do processo de a grande sacada do prompt, deixo com você, as preocupações que Rui trouxeram, para que interprete que não há um trabalho pré-pronto, como bem disse Alex. Nós temos um avanço a fazer com essa tecnologia. Ela está aí, é um ponto de opção. E aí, puxa a palestra que a gente botou de Salles lá atrás. Nós temos a opção agora de optar e entregar valor à sociedade e dizermos porque estamos aqui e que temos condições de, no investimento feito, devolver à sociedade a nossa importância e qualificação, nossos custos e redução, ou ignorar e caminharmos de forma linear quando o exponencial está acontecendo. Então, está aqui a bola, passo para Sábio, passo para Rui, as complementações. Boa tarde a todos. Sávio Damasceno, promotor de justiça aqui no estado da Bahia, para quem ainda não me conhece. Eu acho que a mensagem mais importante aqui, Paturi, é a gente deixar bastante claro qual é o estado da arte, qual é o nosso desafio daqui para frente. O ChatGPT, a inteligência artificial, é uma ferramenta posta, facilmente acessível a todos nós, numa versão gratuita para quem quiser, numa versão paga um pouco mais sofisticada para os mais entusiastas, mas a pergunta que se faz é, a minha assinatura lá do ChatGPT, como eu mesmo, fã, acho que num dos primeiros dias que liberou aqui no Brasil, já paguei a assinatura do ChatGPT, essa minha licença me entrega valor? Poxa, para o Sávio entrega valor para inúmeras coisas. Hoje mesmo me resolveu um problemão, né? Recebi um pedido do meu chefe de gabinete, pô, Sávio, me manda aqui um material sobre o ChatGPT, quero enviar para o presidente do Tribunal de Contas dos Estados. Eu falei, pô, o cara não deve ser lá o expert em inteligência artificial, não posso mandar algo muito complexo. Eu também tenho que impressioná-lo, né? Nada melhor do que usar o próprio ChatGPT, né? Então o ChatGPT me escreva um texto convencendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia sobre as vantagens da ferramenta em forma de poema. E ele redigiu uma poesia, pelo menos algumas gargalhadas do presidente nós conseguimos arrancar, né? Agora, essa mesma ferramenta entrega valor para o promotor de justiça Sávio,
na lida com a sua promotoria de justiça, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia. Então, eu acho que o grande desafio agora é a inteligência artificial aplicada. E alguns desafios existem. Ela não vai ser a bala de prata para a solução de todos os problemas. Como muito bem colocado na palestra aqui hoje de manhã, nós primeiro precisamos definir um problema e, a partir daí, nós já temos uma dificuldade muito grande, né? Você pensar em um problema para aplicar aquela solução, uma solução que seja útil, que seja factível e que seja escalável, já que eu vou investir, eu quero entregar valor para o máximo de pessoas possíveis, eu tenho que começar do começo. E qual seria o desenho desse escopo já é um desafio. E outro desafio é o prompt, é a engenharia de prompt. O chat GPT, ele é, antes de tudo, um chat, ele é uma conversa. E ele segue a regra do garbage in, garbage out. Se eu perguntar mal, eu vou ter uma resposta ruim. O chat GPT, ele não tem uma noção prévia do público com quem ele está conversando. Inclusive, dentro dessa ideia de prompt, se eu informar para o chat GPT o papel que ele vai assumir na resposta dele, eu já tenho uma resposta muito melhor. Me escreva uma poesia e explique inteligência artificial como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos de idade, como se estivesse explicando com o uso de uma linguagem acadêmica. Agora, pensem no custo institucional de se educar os membros sobre engenharia de prompt. Existem pessoas ganhando alguns milhares de dólares só por exercer essa função de engenharia de prompt. Então, como que eu venço essas dificuldades, né? Aí entra todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, que é pensar onde eu vou entregar essa ferramenta para o promotor de justiça, em qual momento eu vou invocar essa função e, na medida do possível, como eu posso automatizar esse prompt, automatizar esses inputs que eu vou fazer para a ferramenta de inteligência artificial e, a depender do problema, a fim de vencer aqueles desafios que bem foi colocado aqui por Alex, do espectro ali de conhecimento, o desafio da linguagem específica nossa, a gente já pensar alguns parâmetros voltados àquele problema para entregar a melhor solução possível. Então, o que a gente tem para demonstrar aqui é um começo, a gente tem um problemão aqui no Ministério Público, a gente tem uma ferramenta fantástica do outro lado, mas nesse meio a gente tem que arregaçar as mangas e tem muito trabalho para fazer, algumas coisas ainda para ser automatizada para que a gente consiga, da forma mais fácil possível, com menos custo de educação da instituição, da educação do colega, entregar valor e tornar a atividade do Ministério Público mais eficiente, né? Então, isso aqui é um começo, é quase que uma proposta. Acho que a gente, com boa vontade e com disposição, consegue colher frutos maravilhosos e relativamente rápido. Tenho fé, né? Se não fosse fé, a gente não tinha chegado onde a gente está hoje, mas acho sim que é extremamente viável e vamos que vamos. Ui. Eu só vou completar. Vocês não vão ver o ChatGPT aqui hoje, tá? O que vocês vão ver é um conjunto de APIs, blocos de formação de tecnologias, tanto da OpenAI como tecnologias similares, que tem por finalidade atender o problema de negócio do MP. Isso é importante. O ChatGPT é uma ferramenta de conversa. Ele não é uma ferramenta que deveria buscar dados em processo e trazê-los. Então a gente construiu, vocês vão ver algumas outras interfaces diferentes que a gente construiu para isso. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Rui Sanches, estou como promotor de justiça aqui no Ministério Público do Estado da Bahia. Eu queria inicialmente agradecer nossa administração superior aqui presente por ter abraçado essa estratégia de digitalização e proporcionado realmente uma grande transformação no Ministério Público do Estado da Bahia, né, rumo à digitalização e à solidificação de uma cultura digital da nossa atuação. Quero agradecer também aos organizadores do evento pela oportunidade de estar aqui compartilhando assuntos, né, da atualidade, nos proporcionar, enriquecer, né, e ganhar novos conhecimentos.
o nosso grupo ele é bastante heterogêneo, né? Então, assim, a gente tem o Fabrício Paturi, o Dr. Fabrício Paturi e o Dr. Sávio, que são pessoas com domínio de tecnologia e com grande saber da área, e tem o meu lado, que é o lado do usuário desesperado, com tantas mudanças, e que faz o contrapeso aí da tecnologia. Então, não esperem da minha parte uma eloquência e nem uma sofisticação no emprego da linguagem e das tecnologias relacionadas. E nessa condição, né, nessa perspectiva de usuário desesperado, uma fala do Alex me chamou muito a atenção. Alex, eu nunca tinha refletido sobre isso, mas você foi muito feliz quando disse que a gente deveria empregar com certa parcimônia o termo disruptivo. E eu digo isso porque, talvez fale em nome de vários promotores de justiça, a sensação que a gente tem é de que entrou no olho do furacão, saiu dele, estamos com os cabelos arrepiados, roupas rasgadas, numa terra devassada, sem saber exatamente para onde ir, o que é que a gente tem que fazer. Mas quando a gente pensa friamente e sai dessa bolha, né, do entusiasmo ou do desespero, a gente percebe que ainda tem muito a alcançar, né? Muito mesmo. A experiência de participar desse trabalho, apesar do caráter experimental dele, de estarmos ainda, né, nos passos iniciais, né, os chamados baby steps, aprendi isso com o Sábio, ele já nos dá um ânimo assim extraordinário. A gente mudou muito, né? A gente mudou demais. Eu não me reconheço mais naquela pessoa que há 12 anos entrou na Promotoria de Justiça de Coríbe. Eu não caibo mais naquela pessoa, hoje eu sou outra. Mas ainda assim a gente tem muito a conquistar. E aí eu me recordo de um determinado inquérito civil que eu tenho na Promotoria de Justiça, com suas milhares de páginas e que ocupava praticamente 2 armários lá do gabinete, e que hoje, para minha felicidade, eu não vejo mais, né? Então, assim, emocionalmente, não ver me traz uma satisfação muito grande. Ele está lá armazenado em alguns gigas do data center aqui do MP, eu não vejo, mas as minhas dificuldades de manuseá-lo continuam rigorosamente as mesmas. Eu troquei o compulsar dos autos físicos por um page up, por um page down, né, uns cliques a mais para ver os arquivos. Eu troquei meu post-it por alguns aplicativos de mapas mentais, onde eu consigo organizar melhor os dados que eu estou conseguindo ali apurar. Mas, na prática, eu ainda tenho alguma dificuldade de encontrar soluções qualificadas que me proporcionem um desfecho satisfatório para aquela investigação. Muitas perguntas brotam quando a gente se depara com investigação, mas as dificuldades de coletar dados e de organizá-los e de obter essas respostas muitas vezes superam as nossas forças. E aí eu também acho que falo em nome de muitos dos colegas. Por isso que essa experiência ela vai, tenho certeza, nos proporcionar uma abertura de visão. Né? A gente vai ter a oportunidade de construir ferramentas que efetivamente contemplem o nosso trabalho e proporcionem um salto qualitativo ainda mais significativo em relação àquele que hoje a gente acha que alcançou. E aí eu agradeço ao Dr. Fabrício Paturi por permitir fazer parte desse grupo de trabalho e tenho certeza que quando a gente fortalece o nosso trabalho, quando a gente qualifica a nossa atuação, a gente está devolvendo para a sociedade um Ministério Público melhor. E aí quem ganha é a sociedade que é a destinatária dos nossos serviços. Muito obrigado, pessoal. A gente vai seguir aqui acompanhando agora a exposição dos técnicos, né? Muito obrigado. Foi um prazer trabalhar com vocês e temos muita coisa para fazer ainda. Agora vamos. Sei que a gente falou bastante, vocês estão loucos para ver o que a gente fez. Meninos, está com vocês aí, acho que é o Tauan que começa, né? Isso, acho que eu sou o primeiro. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Conseguimos sim. Perfeito. Deixa eu compartilhar. Vocês. Pronto. É isso aqui. Vocês conseguem ver tudo? Conseguem ver essa tela aqui? Conseguem ver tudo certinho? Nós estamos vendo. Pode seguir, tá, então. Perfeito. Perfeito. Então, primeiramente, me chamo Tauan, boa tarde a todos. E como é que foi feita a parte de pesquisa aqui? Inicialmente, como eles falaram, eles enviaram alguns documentos aqui. E a gente tinha que analisar esses documentos aqui, ver o que a gente poderia fazer com eles. E como o assunto é inteligência artificial, uma coisa que tem que ficar bem clara para a inteligência artificial é que antes de tu gerar uma inteligência ou treinar uma inteligência artificial, tu precisa tentar encontrar um padrão. Até porque nós, como seres humanos, como pessoas, a gente é treinado dessa forma. A gente aprende desde novo a encontrar padrões em certas coisas, dar nome para elas e depois só repetir aqueles padrões. Então, existe uma parte que é muito importante, muito antes de sentar e escrever o código, que é a parte de entender o que tem que ser feito.
Então, quando nos mandaram esses documentos aqui, a gente foi dar uma olhada neles e eu percebi muito rápido que em alguns desses documentos tinha, como eram todos esses em PDF, existia uma parte que tu podia sublinhar, então, ou seja, tu poderia extrair alguma informação dali, porém alguns deles eram fotos que eu não conseguia, ó, por exemplo, esse aqui eu já não consigo. Eram fotos que foram adicionadas a esses arquivos de PDF, então eu não conseguiria extrair informações. E como todos vocês sabem, arquivos em PDF não são feitos para serem lidos tão facilmente. Então já existia essa dificuldade que era o fato de serem arquivos PDF. E existia ainda essa dificuldade extra de que existiam fotos adicionadas a esses arquivos. Então a gente precisava ler esses arquivos e entender como é que a gente trabalha com eles. A gente selecionou alguns arquivos, separou entre o nosso grupo, para cada um de nós poder ler e poder entender o que estava acontecendo ali. E quando eu estava lendo esses documentos aqui, eu percebi isso aqui, ó. Inclusive, desculpa se eu errar algum termo, eu não sou da área jurídica, mas eu espero que vocês entendam, a gente encontre uma linguagem comum aqui, vocês entendam o que eu quis dizer quando eu fiz essas anotações. Para o primeiro arquivo que eu olhei, que eu observei, eu percebi que uma resolução, um resumo do caso, lendo ele inteiro, um resumo dele se encontrava nessas páginas aqui, ou seja, essas informações primordiais. Outras páginas encontravam fotos, imagens, mas aqui estava um resumo do que tinha acontecido. E eu percebi que nessas últimas páginas aqui tinha um relatório do delegado em relação aos fatos que foram abordados nessas páginas. Normalmente, essas páginas era uma foto adicionada ao documento. Porém, essas aqui eram arquivos por escrito, por extenso. Então, essa foi a primeira dificuldade que a gente encontrou. Então, o primeiro modelo que a gente criou foi esse modelo aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer uma demonstração para vocês aqui desse modelo. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é, antes de mais nada, extrair as informações daquele texto lá, certo? Então, olhem só. Vocês conseguem acompanhar aí o vídeo? Estamos acompanhando. Certinho? Perfeito. Alô. Então, olha só. Nessa pasta aqui, a gente tem o arquivo que eu vou usar como demonstração, tá? Que também é um caso, um inquérito. Eu anotei quais eram as páginas que eu precisaria falar para a interface. Olha, eu preciso que tu retire as informações daqui. Aqui vai ser um JPG, vai ser uma foto, e aqui está em texto. Então, eu precisaria informar a inteligência quem são esses caras. Feito isso, o primeiro passo que eu vou fazer agora, o primeiro passo que eu vou realizar, vai ser separar essas páginas. Então, olha só, aqui eu gerei um arquivo, certo? Onde eu peguei aquele mesmo arquivo PDF lá e quebrei ele em todas as páginas que tinha dentro dele. Depois, o segundo passo vai ser informar as páginas que eu preciso buscar informação, as páginas que eu precisaria sacar a informação. Então, olha só, eu passei para ele já as informações que eu preciso sacar. O terceiro passo vai ser converter essas páginas de PDF para JPG. Então, vocês verem aqui, ó, surgiu aquelas páginas, as mesmas páginas, porém agora em JPG. O terceiro passo, que seria o mais difícil, seria agora extrair o texto de lá. Então, a gente tem esse passo intermediário, que agora é extrair. Como vocês podem ver, ele leva um pouco mais de tempo. Por quê? Porque ele vai passar por todas as páginas que eu destaquei, que são fotos, vai tirar o texto de lá, juntar todos eles e gerar um arquivo. Aqui, ó. Esse aqui é o arquivo que eu chamei de caso, que está todas as informações desse caso aqui. Preste atenção nisso aqui, ó. Aqui está toda a informação daquelas páginas, porém, como vocês podem ver, esse erro de formatação, de texto, é uma informação impura, digamos assim. Apesar de a gente ter usado um filtro menor, existe essa impureza. A mesma coisa a gente fez para extração das últimas páginas de tarefa e resolução. Então, a gente tem aqui, vai ter esse texto aqui também. Aqui, novamente, ele tem problema de formatação. Certo, esse foi o primeiro modelo que a gente propôs. Mas a gente tentou fazer um update nesse modelo, que seria o seguinte agora. E se a gente usasse a inteligência artificial para ler esses mesmos arquivos agora e pedisse para ela formatar esses arquivos? Ou seja, reescrever aquela extração ali de uma forma que a gente pudesse ver melhor. Então, olha só, aqui eu tenho uma demonstração dessa segunda parte agora, que é o seguinte. A gente criou essa pequena interface aqui, onde agora eu venho, seleciono o arquivo que eu quero, seleciono o arquivo que eu quero e observe, ele salva o arquivo e faz todo aquele processo. Ele já quebrou as páginas, gerou as imagens e agora ele está coletando página por página. Ele está extraindo texto e passando para uma página.
E, de novo, essa extração aqui, ela é uma extração bruta. Vocês vão ver que, mesmo assim, existem erros, existem uma formatação, certo? Só que agora, depois de fazer a extração de página por página dos textos que estavam no PDF, a gente faz o próximo passo. A gente passa esse texto para a inteligência artificial e pede para ela reescrever isso, corrigindo esses problemas e formatando esses textos. Eles levam um tempo. Então, por exemplo, essa aqui foi a página extraída bruta, daquela forma que eu mostrei para vocês. E agora a gente tem uma página corrigida. É o mesmo texto. Observem a diferença. Interessante, né? Beleza, mas não termina por aí. O que mais que a gente pode fazer? Ela corrige. Uhum. Ela corrige formatação, linguagem, acentuação, tudo isso vem muito mais claro. Exatamente. Especialmente porque depois que a gente vai passar essa informação para a inteligência artificial para poder fazer perguntas para elas e poder extrair informações de lá, se esse texto estiver bem escrito, fica muito mais fácil de ter acesso a essas informações. Qual foi o próximo passo? A gente escolheu um caso e a inteligência artificial, daquelas páginas que eu mostrei para vocês que foram formatadas, a gente reúne todas elas e pede para ele escrever um resumo. Então, isso aqui, ó, é todo aquele caso em um arquivo só, já formatado, com algumas com correções, especialmente. Então, essa é a grande sacada. Depois disso, a gente tem a seguinte interface. Que foi uma interface desenvolvida pela nossa equipe, que ela funciona da seguinte forma. Depois de tirar esse texto aqui como resumo, a gente teria que pegar esse texto aqui, copiar todo esse texto, passar ele para a inteligência artificial e embedar ela, ou seja, passar essa informação de uma forma que agora ela tenha essa informação na mente dela e a gente possa fazer perguntas, extrair perguntas daquele texto ali. Então, por exemplo, escreva um resumo de 50 palavras sobre inquérito. Então, eu só te peço para ler, porque a gente não enxerga nas telas, tá? Certo. Não precisa ler tudo, mas assim... Consegue ver agora? Melhor? Consegue ver melhor agora? Ou... Então... Não, por exemplo, mas está tudo bem. Assim, acho que agora, nas telas laterais aqui está melhor. Então, quando eu pedi para ele gerar esse resumo de 50 palavras sobre o inquérito, ele foi: o inquérito policial foi aberto para investigar o tráfico de drogas e comunicas afins. Então, aqui tem as informações principais sobre todo aquele caso que foi gerado. A gente poderia pedir, por exemplo, inclusive, essas foram algumas perguntas que me foram passadas, porque, como foi falado anteriormente, existe uma coisa muito importante, especialmente agora com as inteligências artificiais, que é a forma como tu pede informação, ou seja, esse generate prompt. Quando tu pede uma informação para a inteligência artificial, quanto mais específico, quanto melhor for o prompt, ou seja, o que tu vai pedir para ela for, melhor a resposta que ela vai te dar. Então, por exemplo, aqui eu peço para ele, responda e justifique a seguinte pergunta. E daí eu vou, por exemplo, pegar essa pergunta aqui, que é a seguinte pergunta. Existe lado de constatação do inquérito? Eu faço essa pergunta para a inteligência artificial. Essas perguntas que foram criadas e pensadas pelos promotores. Tauan, deixa eu intervir. Você atropelou um pouco a primeira parte aí. Vejam só, para deixar claro aqui, porque ele está mostrando, e a gente tem que mostrar, porque somos todos técnicos aqui, boa parte, exatamente como estamos fazendo. É claro que essa primeira etapa aí, embora passo a passo, ela é feita em tempo rápido. Entre você oferecer o inquérito e oferecer, ao fim e ao cabo, um resumo estruturado de 50, 100, 150, você vai estabelecer. Isso ele mostrou passo a passo, mas isso é feito rapidamente. Então, Tauan, quando você mostrou lá, me deu um resumo de 100 páginas, de 100 palavras, essa foi o primeiro desafio que a gente entregou para a IA. Ou seja, primeira questão é, eu estou te dando um inquérito, me entregue um resumo intelectível, apto a uma possível denúncia em 100 palavras. E vocês viram como é que ele fez todo o passo para, ao fim e ao cabo, entregar esse resumo aí, que aí seria a pergunta a ser feita, em 100 palavras. E nesse resumo, não sei se vocês conseguiram ler, estava uma historinha que qualquer um de nós aqui, como promotor de justiça ou como assessor, estaríamos contando dentro de uma denúncia.
Então, o que é que nós pensamos? Primeiro, eu quero que você leia tudo e me resuma, como se fosse alguém, leia uma lida no inquérito e me diga o que é que está acontecendo aí. Então, a gente conseguiu mostrar no case, e aí estava aí, ele mostrou passo a passo, que isso era possível. E aí aquela resposta do resumo estruturado foi a última que ele colocou. O que ele está entrando agora é na segunda etapa do case. Tá certo? Lá na frente? Não, precisa? O que ele vai mostrar agora é a segunda etapa do case. Qual foi a primeira parte? Eita, Juan, se você voltar para a anterior, você bota lá a pergunta, me dê um resumo em 100 palavras. E escreve em português. Para chegar nesse resumo, tivemos que passar por todos aqueles passos que são automatizados. Então, aquilo é o que qualquer um faria numa leitura. E aí, ao fazer essa submissão de todo aquele arcabouço de texto, o IA é capaz de nos dar uma narrativa inteligível, factual, que sustentaria qualquer explicação daquele inquérito. E aí, ele está executando novamente aí para que vocês possam ver. Tá? Olha lá. Exatamente, ó. Foi Marcos, no dia tal, com tantas trouxinhas de maconha, crack, pinos, o condutor foi ouvido, interrogados, o perito foi assegurado, toda a história que inseriu lá. Pronto. Primeiro desafio validado, a IA foi capaz de cumprir. Agora vai o segundo desafio. Fizemos 4 perguntas em sequência, que uma anula a outra se for positivo ou negativo. E aí ele vai fazer as 4 perguntas para atender aquelas 4 situações, né? 3 situações, perdão. É caso de diligência? Primeira pergunta vai ser feita o seguinte: há laudo de constatação nos autos? Se houver, ele vai dizer, existe, está aqui o laudo. Pronto. Se não existir, é diligência. Segunda pergunta que a gente vai fazer é, existe... Vamos lá? Então vamos primeira. Primeira pergunta que a gente faz agora, já estamos no segundo case. Primeira pergunta, com aquela historinha. Responda e justifique a seguinte pergunta. Existe laudo de constatação no inquérito? No inquérito? Responda em português. Então, dentro de tudo aquilo que foi varrido, ele vai fazer a análise. E responde, sim, existe um laudo de constatação no inquérito. O laudo de constatação número é tal, foi emitido pelo laboratório tal, está nas folhas tal, assinado pela delegada tal, na data tal. Então, ele foi capaz de afirmar que naquele inquérito lá, cheio de cópia, existe um laudo. Então, se existe um laudo, não é causa de diligência. Vamos para a segunda pergunta. Se não existir esse laudo, ele pré-minutaria uma peça de diligência e entregaria para a promotoria analisar. Então, a segunda pergunta que nós colocamos, por favor, replique para a gente colocar aqui, na segunda pergunta, é se nesse laudo de constatação foi identificado que havia droga. Ou seja, o laudo de constatação poderia ser positivo ou negativo. Se negativo, arquive pela ausência de materialidade. Se positivo, continua para a terceira pergunta. Ao fazer essa pergunta lá, olha a resposta da IA. Sim, existe um laudo de constatação do inquérito, o laudo foi emitido tal, foi encontrado droga tal e a quadrilha tal. Já submeteu? Já submeteu, tá? Sim, aqui está a resposta. Pronto. Já. Então, os materiais foram protocolados, então ele demonstra que existe, né? Essa foi a resposta da segunda pergunta? Isso. Pronto, aqui. Essa sim agora. Sim. Qual foi a resposta agora? O laudo de constatação conclui pela existência de droga. Isso foi evidenciado pelo resultado positivo para a maconha no material A e positivo para a cocaína no materiais B e C, obtido em exames físicos e químicos. Além disso, o laudo relaciona os objetos Ele dá uma explicação totalmente intelectiva. Encontrei aqui o material é esse. Então, vejam, já não continua sendo causa de diligência nem arquivamento. Então, vamos para a próxima pergunta. Se existe materialidade, segue. Próxima pergunta, está prescrito? Então, a pergunta que a gente vai fazer é, o fato ocorreu há mais de 20 anos, por que a gente vai colocar 20 anos aí? Para o próprio máximo do crime de tráfico e todas as possibilidades. É apenas para tirar um roldão mesmo, né? Poderíamos calibrar para as datas que achássemos de interesse. Mas como a pena máxima é 15, colocamos lá. Então, pergunta, o fato ocorreu há mais de 20 anos? Responda. Aí ele vai dizer, não, o fato não ocorreu há mais de 20 anos.
o fato ocorreu em tal data, portanto, não está prescrito. Então, ele já, se tivesse prescrito, diria, está prescrito, está aqui, vou minutar a peça de prescrição, analise. E aí vamos para a quarta pergunta. O autor do crime morreu? Ou seja, por favor, coloque lá. O autor do crime morreu? E aí, nós temos até uma outra pergunta mais bem elaborada, mas vamos nessa aí mesmo. Submeta. Sim, o autor do crime morreu. Então, neste caso específico, passou por todas as etapas, mas olha o que ele disse, é evidenciado pela exibição da certidão de óbito que foi anexada aos autos do processo. E aí ele dá a justificativa jurídica do porquê tem que ser arquivado. Sem que nós não ensinássemos. Ele foi lá e buscou a explicação jurídica para subsidiar a nossa decisão. E aí ele já partiria para a apresentação de peça pedindo o arquivamento do inquérito pela morte do agente. Se não houvesse a morte, seria o terceiro passo. Qual é? Me parece que, não sendo um caso de prescrição, não sendo um caso de diligência, estamos aptos a denunciar. E aí vai o terceiro case. E aí eu vou deixar passar, depois de estar olhando aqui, o outro que é outra pessoa, que ele vai pegar outros inquéritos, porque esse é um exemplo de que a gente queria pegar, que morreria na quarta pergunta. Então, agora, próximo passo, o Enio vai assumir, e agora eu posso sempre errar os termos, tá? Desculpa, mas agora já é produção de peça. Então, a gente vai pegar essa história, e a partir dessa história e desses relatórios das informações, vamos partir para a produção de peça. Enio, você está falando alguma coisa? Não está saindo. Continua falando para a gente poder testar. Se você para de falar, a gente não sabe. E agora me ouvem? Sim, Perfeito. Estão vendo o vídeo? estamos vendo também. Então, continuando aqui, né? Vamos continuar com o trabalho da ferramenta, passado os inquéritos ou o inquérito por todo o processo de extração, compilação, indexação, verificação dos fatos. A gente poderia, por exemplo, ter uma interface montada, por exemplo, assim. Eu teria análise do inquérito, né, passada por todas aquelas etapas. Nesse caso aqui, o acusado não vê óbito. Então, a conclusão, como o promotor citou aí, seria de denúncia. Mas eu preciso montar o documento de denúncia. E aí, como que eu poderia fazer? Eu utilizaria dos dados já fornecidos pela etapa anterior, que estaria coletando todas as informações de quem é o acusado, documento dele, outros dados pessoais do acusado. Também poderia colocar aqui, pedir para ele trazer o laudo da perícia junto, resumo dos fatos. E utilizando destas informações que foram me fornecidas a partir da ferramenta anterior, eu poderia aqui colocar o nome do promotor, poderia colocar uma comarca, né? E aqui eu tenho como exemplo, né, um único documento de acusação criminal. Mas isso aqui poderia ser um repositório de modelos de documento ou poderia ser uma opção para que o próprio promotor subisse um modelo particular para ser usado como modelo de estrutura de documento. E aí eu vou pedir para que a inteligência artificial utilize dos dados do meu inquérito de denúncia para preencher as informações no documento dado como modelo. Ou seja, eu não quero que ela permaneça com os dados do documento de modelo, eu quero que ela só verifique a estrutura e insira as informações que eu forneci para ela. E aí, nesse caso, ela vai gerar aqui, está gerando já. Ela vai gerar aqui um documento com base
naquela estrutura com os dados que eu passei. Coisas interessantes que a gente pode perceber aqui, ó, no documento de modelo, eu tinha como documento do acusado um RG. E nos dados que eu apresentei, eu estou fornecendo um CPF. Ela foi capaz de identificar que o CPF é um documento e substituiu, inclusive, a palavra RG por CPF. Substituiu os dados aqui, incluindo os dados do acusado, todos os dados que eu passei, substituiu o resumo do caso, incluiu as testemunhas, os pontos no modelo que ela não obteve informação nos dados de entrada, ela deixou uma lacuna para que fosse preenchida, né? No caso aqui, ela colocou como Curitiba, né? Porque o fato se deu em Curitiba. Mas, por exemplo, eu poderia pegar esse mesmo caso, só que com falta de dados. Por exemplo, aqui eu não tenho o nome do pai ou da mãe, eu não tenho o endereço do acusado. Ou, por exemplo, poderia não passar a comarca para ele. Pediria para ele gerar um documento para mim. E aí, o que eu espero que ele faça? Eu espero que ele entenda, dado os dados de entrada, e preencha de acordo esse modelo aqui. Como eu não estou passando a comarca, e como faltam dados aqui que o meu modelo especifica que eu preciso colocar, o que a inteligência vai fazer para mim? Ó? A filiação, ele deixou a lacuna. O endereço do acusado, ele deixou uma lacuna. Eu não forneci a comarca, mas ele viu nos fatos e no resumo do inquérito que tudo se passou em Curitiba. Então, ele subentendeu que, já que tudo se passou em Curitiba, ele entendeu como se fosse a comarca de Curitiba. Aqui embaixo também, o laudo do exame pericial, eu não tenho a informação de em quais folhas ele está presente no inquérito, ele deixou a lacuna. As testemunhas, da mesma forma. Promotoria de Justiça de Curitiba. Então, aqui evidencia a capacidade do modelo de os dados de entrada, e eu dizendo para ele, ó, eu quero que você utilize esses dados de entrada e substitua eles nesse modelo. Eu não quero permanecer as informações desse modelo, eu quero que você use só a estrutura. Ele consegue gerar um novo documento, entendendo toda aquela instrução que eu passei para ele. Claro, isso aqui é uma ferramenta meramente experimental, né? Isso aqui abre inúmeras outras possibilidades de implementações e funções, etc. Mas já demonstra bastante para a gente a capacidade de, a partir lá do primeiro passo, do primeiro case, eu ter um inquérito com várias folhas, eu ter uma ferramenta completa, onde eu vá desde a interpretação dos inquéritos, validação de questões, até a montagem do documento, que seria tudo quase que automático, necessitando somente de uma validação humana, né? Ou seja, muito tempo seria poupado nesse caso. Obrigado, Enio. A gente tem um outro elemento, mas ele não tem a ver com o mundo jurídico. Então, eu queria interromper. Doutor Paturi, por favor. E abrir para perguntas agora, antes da apresentação do Vanderlei. A apresentação do Vanderlei é bem legal, mas é sobre criação de imagem, então é interessante de ver, mas eu queria parar um pouco a discussão aqui. Primeiro, eu queria pedir um aplauso para o time que fez isso, tanto aqui na Bahia quanto o pessoal trabalhando aí no Brasil inteiro, e abrir para perguntas. Toque de caixa que foi feito isso, né? Isso, a gente começou a trabalhar 30 dias atrás, mas a gente efetivamente trabalhou nos últimos 15. Então, claro que a gente não espera que a gente tenha aí uma versão final de nada, mas o que isso mostrou para a gente, e eu acho que nenhum dos promotores que trabalhou discorda disso, a gente tem um mundo novo aqui. Conforme a gente consiga trabalhar, refinar, trabalhar muito proximamente com o negócio, isso talvez seja uma mensagem muito importante, muito repetida aqui. Não é a tecnologia não faz nada. A tecnologia aplicada a algo com qualidade, aí ela faz uma transformação enorme. Mas vamos lá, sempre a primeira. Já temos uma ali, ó.
Boa tarde, meu nome é Bismarck Azevedo, sou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Parabéns a todos aí pela apresentação, muito interessante essa tecnologia nova e que realmente vai mudar, isso aí vai ter um antes e um depois, inclusive, principalmente no serviço público. Aí, a minha dúvida é o seguinte, nós estamos trabalhando num mundo ideal em que todos os inquéritos estão 100% corretos, supondo que não há uma falha humana na composição desse inquérito. E aí, vamos supor, né, no mundo real, onde pode acontecer, por exemplo, o cidadão morreu, mas não foi anexado a certidão de óbito. Ou existe sim um exame, mas não foi anexado no inquérito. Uma falha humana que pode acontecer, ou um erro mesmo durante a instrução do inquérito pela autoridade policial, por exemplo. E aí, esse seria um problema que eu colocaria como é que seria uma solução para se buscar isso aí? Boa pergunta, eu vou te responder de duas maneiras. De novo, eu trabalho com inteligência artificial há muito tempo, a gente trabalha com dois conceitos muito importantes. Um, retenção, isto é, eu não pretendo resolver todos os problemas, eu pretendo resolver um grande volume de problemas, porque daí eu já gero retorno sobre investimento. E segundo, a gente inicialmente trata padrão, não trata exceção. Sempre tem exceção para tudo. A gente trata o padrão no volume principal, as exceções a gente encaminha para o humano resolver. Em qualquer processo de automação, a automação vai conseguir tratar 60% dos casos, 65% dos casos, outros ainda vão precisar, depois para conferir, para rever, comete erro, esquece alguma coisa, perfeitamente colocada, mas assim, não é para atingir 100%. Se a gente atingir, como a gente estava falando ontem com o Sávio, né? Se a gente eliminar 6.800 processos, eles me falaram que eles recebem 1.200 inquéritos dia. Eu não preciso eliminar 1.200 inquéritos. Se eu eliminar 600, eu economizei tanto trabalho. Mas os outros são complicados, o outro realmente, mesmo com a tecnologia toda, não dá para ler, o outro esqueceu o inquérito. A gente vai continuar tendo esse trabalho, mas a gente tem muito menos no volume. Nesse exemplo que foi dado, a gente tem que dizer que a IA ela é uma etapa que vai trazer, mas ela não prescinde da interlocução com seus sistemas. Então, por exemplo, um caso como esse, da não ter a certidão de óbito, facilmente uma integração que nós temos aqui com os registros responsáveis pode, a partir do nome, identificar e resolver. Isso, inclusive, é uma IA utilizada pelo próprio Tribunal de Justiça. Ele matou vários processos lá, tentando identificar pelos nomes das partes, buscando se havia registro de óbito e encerrando o processo de forma automática. Isso é um. Segundo, a ideia é que haja uma integração dessa ferramenta com os sistemas ministeriais e muitos dados analíticos também vão fazer parte da própria estrutura. Terceiro, o IA não é só de texto, também é de imagem. Você pode criar uma identidade de imagem, como bem dito por Otávio, que você identifica mais ou menos padrões, lembrando que, no nosso caso, as polícias têm sistemas informatizados que também criam padrões, como o PPR. Então, é se esperar que haja uma sequência e você consegue até mesmo fazer um ajuste fino com os parceiros para que a sequência seja respeitada e que os dois tirem melhores. Então, há várias outras alternativas que a própria IA que reforçam o próprio ganho de eficiência das ferramentas. Então, é só para dizer que essas exceções, como bem dito por Alex, podem ser trabalhadas de forma de trabalho já legado existente nessas próprias instituições. Boa tarde, sou Wilson, do Ministério Público do Rio de Janeiro, trabalho na Diretoria de Gestão de Conhecimento. Primeiramente, parabenizar toda a iniciativa que foi feita, eu acho extremamente válido esse tipo de experimento, e saltar nessa parte do experimento também é muito complexo, testar, validar e tudo mais. A minha pergunta vai muito de encontro a isso, que é o seguinte: hoje a gente opera, ou pelo menos tenta, na maioria dos casos, já iniciar esse tipo de iniciativa ou esse tipo de experimento, baseado nas melhores práticas de compliance, LGPD e tudo mais. E tem algumas boas práticas, por exemplo, privacy by design, né, alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria de saber assim, quais são as camadas, se houve preocupação, se teve alguma análise de risco, como é que vocês cuidam desses dados, do trânsito dos dados, se existe alguma previsão para isso, se tem algum log desses prompts.
Como é que vocês estão vislumbrando isso, ou se ainda não chegaram nessa parte? Não chegamos nisso. Eu acho que assim, nosso objetivo, tudo que você falou faz absoluto sentido. É evidentemente uma preocupação se e quando a gente caminhar em direção a ter uma ferramenta formal, mas nesse momento a gente queria testar a capacidade e funcionalidade. Eu acho que eu mesmo coloquei na minha apresentação que isso é uma preocupação séria, importante, ainda mais o tipo de dado que a gente está tratando aqui, mas isso vai ser endereçado com os times também internos do MP e nas leis gerais de proteção de dados, que obviamente a gente tem que obedecer. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Sheila. Primeiro evento maravilhoso, sou a assistente técnica daqui da MPBA. Uma pergunta, foram feitos esse estudo baseado em 100 inquéritos, mais ou menos que era uma tentativa. Foi verificada a possibilidade, ou ainda é uma possibilidade futura, de, nesses inquéritos, às vezes, terem o mesmo reincidente, o mesmo réu, e isso já dá uma enxugada na hora da análise? Aqui, obrigado pela pergunta, mas não é o objetivo desta ferramenta fazer isso. Como o Dr. Paturi falou, isso é uma validação importante e que pode ser feita e que deve ser feita, mas tem muito mais a ver com uma integração sistêmica do que propriamente com a capacidade dessa ferramenta de identificar. Ela não teria grande problema em identificar, mas não é um objetivo nesse momento, faria sentido. Bom, Alex, é um prazer em revê-lo aqui, né? Porque nós começamos um projeto lá no TJ Rio Grande do Sul há quase 10 anos atrás, de transcrição de audiências aí, né? E é muito bacana ver a evolução e o projeto aí que vocês pensaram. Eu fiquei com uma dúvida técnica, tá? Se não for oportuno, a gente pode conversar depois. Quando um do pessoal do time ele comentou que nessa primeira fase, para encontrar padrões, para que a gente tenha o padrão, ou seja, e aí eu consiga aplicar a IA, tá? A gente, lá na época de TJ, a gente tinha um projeto de executivo fiscal e que muito mais simples do que esse, mas que também tínhamos essa dificuldade. Ele comentou que na verdade, neste momento inicial, não é utilizada a IA, mas aí depois ele fez uma referência que poderia ser utilizada a IA nessa circunstância. E aí eu fiquei um pouco em dúvida sobre como é que efetivamente vocês fizeram essa parte aí. O tagueamento, aliás, Luiz Felipe, é ótimo te ver. A gente, quando eu comecei na Stefanini, 10 anos atrás, quando eu contei a história de que nós éramos 4 pessoas, o Luiz Felipe foi um dos nossos primeiros clientes no TJ do Rio Grande do Sul. Todo o processo de IA continua necessitando de tagueamento em mais ou menos volume. A gente chama isso de Human Loop Reinforcement Learning. ChatGPT tem tagueamento humano. Então, por que custa 10 bilhões de dólares? Porque você tem milhares de pessoas ainda fazendo tagueamento e a gente enxerga o resultado final. Mas, mesmo havendo tagueamento, é muito menos do que a gente via até hoje. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho com chatbot há muitos anos. Se a gente tiver que pegar um regulamento, eu fiz isso recentemente com uma companhia aérea. Se eu tivesse que pegar o regulamento da ANAC e treinar um chatbot, eu levaria 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, talvez. A gente fez o mesmo treinamento em 4 horas. Então, existe necessidade de ajuste, existe necessidade de reforço de aprendizado, existe reforço de priorização de camada de aprendizado, isso é interessante. Quer dizer, eu busco isso no código A, eu busco no código B, eu busco na doutrina. Eu estou aprendendo juridiquês já. Eu preciso saber onde eu busco antes para tomar a decisão. Eu busco na legislação estadual, federal, ele não vai saber isso. Eu vou ter que explicar, eu vou ter que ensinar, portanto, eu vou ter que taguear.
Mas, de novo, é muito menos volume e é muito mais rápido do que antes. Antes eu precisava de milhares de exemplos, agora eu preciso de alguns apenas. Obrigado pela pergunta. Piccoli, como é que a gente está de tempo? Então, vamos lá. Como a gente não tem mais perguntas, eu acho que é legal vocês assistirem a apresentação do Wander enquanto preparam aqui os sorteios e tudo de como é que funciona, porque a gente falou só de texto até agora, e a generativa para a imagem vai levar uns 10 minutos só. Vocês vão chegar em casa e vão querer fazer isso. Vocês podem fazer isso em casa, que é bem divertido. Vamos lá, Wander. Oi, agora sim. Boa tarde, pessoal. Vou falar para vocês um pouquinho agora sobre como a gente aplica, né, a IA no modelo de imagens. Então, a gente viu aqui que a gente tem padrões de texto, de entrada, saída. A gente cria, né, um conjunto de treinamento de conteúdos textuais, mas também é possível fazer isso com imagens. A gente pode ter padrões de imagens. Então, a gente pode colocar uma imagem, uma legenda para essa imagem, e um conjunto de dados nesse modelo gerar um aprendizado, gerar um treinamento que nos permita explorar e criar variações nessa imagem. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Todos me ouvem bem? Estão vendo minha tela também? Sim, a gente te ouve bem, a gente te vê bem, Wander, desculpa. Bom, então vamos lá. Hoje, no mercado, então vocês vão poder fazer isso depois nas suas casas, né? Existem algumas ferramentas, né, gratuitas disponíveis para a gente, né, fazer alguns experimentos, e a gente pode trabalhar com elas para poder entender um melhor como funciona esse modelo de IA. A primeira delas aqui, né, é o DALL-E, da OpenAI, onde a gente consegue escrever, criar um prompt descrevendo uma imagem, um cenário, e aqui a gente consegue ver alguns exemplos, né, de prompt e também de imagem que foram gerados. E isso aqui é uma ferramenta bem interessante, mas daqui a pouquinho eu vou entrar mais no detalhe aqui de como a gente pode usar, né, e como a gente cria esses prompts. Então, DALL-E é a primeira ferramenta. A segunda, que também está à disposição, é o Stable Diffusion. Aqui a gente consegue também ter acesso ao Playground, e colocar aqui um prompt, descrever aqui uma imagem, e aí obter um resultado, né, em cima disso. Midjourney também vai no mesmo sentido, ele funciona melhor no Discord, então através da ferramenta aqui de chat do Discord a gente consegue também se perguntar e pedir algumas imagens, alguns exemplos, e ele vai produzindo também esse material e vai nos entregando. E por fim aqui o OpenJourney, também a gente consegue, por um prompt, ter acesso a uma imagem. São aqui algumas ferramentas. Existem algumas galerias, né, que reúnem imagens, né, criadas por essas ferramentas, como o Prompt Hero. Então aqui vocês vão conseguir localizar dessas 4 fontes que eu citei, né, diversas imagens que foram produzidas através de diversos prompts que foram sendo criados. Aqui ele mostra o prompt que foi utilizado, ou seja, o texto que foi usado como base, a imagem que a IA criou baseado naquele texto, e com isso a gente pode ir vendo exemplos de como a gente pode aprimorar nossos prompts para ter imagens cada vez mais realistas ou mais ilustradas, mais fictícias, enfim, dependendo da necessidade e dos gostos, né? Então vamos lá, vamos começar a criar aqui alguns exemplos para poder experimentar um pouquinho como funciona essa relação entre prompt e imagem gerada. Vou começar com um exemplo simples, né? Eu pensar num cenário, na verdade num ator, né? E num cenário, e num estilo de imagem. Então, por exemplo, uma plateia, né? Como vocês estão aí hoje, né? Assistindo uma apresentação. Vamos ver se a gente consegue uma imagem que seja feita no estilo de uma tinta aquarela e com um fundo colorido, tá? E vamos ver o que isso gera para nós. Então, tem um prompt aqui pronto. Eu vou pedir para ele gerar para nós aqui uma imagem. Então aqui a gente tem um cenário onde está descrito um pouco, né, do que a gente quer. Não colocamos aqui muitos detalhes que a gente quer ver na imagem, mas a gente pode enriquecer de detalhes, mas não muito de objetos. Daqui a pouco eu explico melhor porque muitos objetos na imagem podem gerar uma imagem um pouco imprecisa, né? Então aqui a gente tem uma imagem com fundo colorido, como foi pedido, o estilo aqui de tinta aquarela e realmente uma imagem que lembra um grupo de pessoas assistindo uma apresentação, né, como uma plateia.
Agora vamos pensar num modelo diferente de prompt. Eu quero focar numa pessoa, né? Numa pessoa, um espectador dessa plateia. Esse espectador, vamos colocar ele fazendo alguma coisa, como por exemplo, anotando, tomando nota, né? Sentado. Mesmo a ilustração, do tipo aquarela, só que agora com fundo branco, para a gente conseguir ver um pouco melhor, né, o personagem principal. Aqui, no caso, a ferramenta vai construir essa imagem com base em diversos conteúdos que foram utilizados no aprendizado. Então, esse material que ele gera aqui é um material inspirado na base que foi usado para treinamento. Então, aqui a gente tem uma imagem com fundo branco, o autor sentado, em alguns casos, com alguma coisinha na mão ali, como se estivesse tomando uma nota, né? Então, a gente consegue enxergar aquilo que a gente tinha como objetivo ao escrever o prompt. Vamos pensar agora num outro modelo. Vamos colocar um pouco de sentimento nessas imagens, né? Então, preparei aqui um outro prompt, onde a gente pede um pouco de sentimento, uma plateia feliz, né? Um auditório, uma ilustração no estilo Pixar. Então, aqui eu estou colocando um modelo de imagem, eu quero ver algo parecido com as animações da Pixar, uma renderização 3D, uma iluminação mais volumétrica, um fundo mais esverdeado. Vamos ver como vai ser a imagem que ele vai gerar nesse prompt. Então, aqui a gente vê uma imagem, observem que tem lá um fundo verde, lembra um pouco das animações da Pixar, meio 3D. Então a gente consegue enxergar aqui que a intenção é realmente ilustrar um auditório, né? Pessoas assistindo a uma apresentação. Então a gente consegue entender um pouco do que foi pedido no prompt através das imagens. E a parte temporal, né? Vamos mexer um pouco com o tempo. Então, quero uma imagem que remeta aí a 2000 anos antes de Cristo, que lembre um mural minoico, né, decorativo, e que no desenho sejam pessoas sentadas, né? Então, a expectativa aqui é que ele gere para nós aqui 4 opções, como ele sempre faz, só que agora uma imagem que lembre um pouco aí da antiguidade, né? Ele vai produzir para nós aqui, com base em todo o material que ele conhece, imagens originais. Então, se eu colocar esse prompt de novo, a segunda vez que eu colocar, provavelmente vai vir uma imagem bem diferente da que ele colocou na primeira vez. Cada imagem que a gente gera aqui é uma surpresa, né? Porque ele realmente, cada vez, ele gera uma imagem diferente. Baseado, é claro, respeitando os pontos que foram colocados, né, no prompt. Ele está terminando aqui de gerar. Algumas demoram um pouquinho mais, outras um pouco mais rápido. E viu a imagem. Então a gente tem aqui realmente um cenário que lembra uma pintura em parede, né, um desenho em parede antigo, que ilustra pessoas sentadas, né, como a gente colocou no prompt. Bom, a gente falou um pouco sobre tempo e passado, né? Vamos fazer agora algo visando o futuro. Como a gente pode construir uma imagem pensando em representar um comportamento futurístico. Então, aqui no prompt, eu coloquei uma plateia sentada vendo uma apresentação também, né? Para manter a ideia, uma fotografia de estúdio, né? De produto impressionante, futurista, uma iluminação, né? Discreta, efeitos de fumaça. A ideia aqui é realmente tentar simular um ambiente mais futurista. E vamos ver como a ferramenta gera para nós esse comportamento. Aqui a gente tem, então, pessoas, né, sentadas na apresentação, não necessariamente sentadas, né, que o próprio não tinha isso, mas lembra uma plateia num cenário mais futurista, com uma iluminação e efeitos de fumaça, né, que a gente pode encontrar. O último exemplo que eu vou mostrar aqui, antes da gente partir para a parte de edição, né, tem a ver um pouco sobre a gente criar uma imagem pensando numa lente, numa câmera específica. E aqui nesse prompt é bem interessante que eu coloquei vários detalhes, quanto mais detalhes é melhor. Então a gente tem pessoas sentadas, tipo uma estátua de bronze. Então estou falando de uma arte pública, né? Uma atração turística, brilhando à luz do sol, ou seja, ao ar livre, uma fotografia 4K, HD, DSLR da Nikon. Então aqui eu estou especificando uma lente, uma câmera, uma luz do sol, pessoas sentadas, estou falando de uma estátua, e ele traz para nós imagens coerentes, né, com esse prompt, né, respeitando aqui tudo que a gente pediu. Bom,
Então a gente consegue gerar várias imagens. Tem alguns cuidados importantes aqui, né? A ferramenta cada vez ela é boa, mas alguns cuidados são importantes, como por exemplo, evitar cenas complexas, onde tem muito conteúdo na cena diferente. Então é bacana ter vários detalhes sobre a cena no prompt, mas não muitos elementos na cena. Quanto mais elementos na cena, pode gerar um pouco de imprecisão, né, na qualidade do desenho, né, da ilustração. A gente também tem que evitar um pouquinho aqui muitas faces. Não sei se vocês lembram, mas nos prompts que eu coloquei aqui de plateia, as faces, elas muitas vezes saem um pouco distorcidas. Então, muitas faces na mesma imagem pode gerar também um comportamento, né, ali de distorção na face, no detalhe da face, né? Quando tem um personagem só, a precisão é muito melhor, né? E texto. Escrever texto na imagem não é o ponto forte dessa tecnologia em específico. Ela não soletra, não escreve muito texto em imagem. O foco dela realmente é trabalhar com ilustrações. Então, pedir para colocar uma placa escrita, uma palavra, pode gerar resultados um pouco ruins em vários cenários. Agora vamos tentar uma coisa um pouco diferente. Então, aqui a gente gerou imagens do zero, a partir do prompt. Vamos editar uma imagem. Então, tem uma imagem aqui que foi criada, né, há uns dias atrás, aí do ambiente que vocês estão. Essa imagem aqui meio que ilustra um pouquinho do cenário aqui do evento. E quando eu carrego ela aqui, eu posso ter esse frame aqui, esse generation frame, que é um frame que vai permitir criar um padrão, criar uma imagem, criar um complemento da imagem a partir de um padrão pré-selecionado. Então aqui eu selecionei um pouco aqui da imagem que foi carregada e deixei um pouco aqui sem selecionar, na parte que não existe nenhum conteúdo, né? E vou colocar um prompt aqui, né? Expandir imagem. Eu vou pedir para a ferramenta, para o DALL-E, expandir essa imagem nesse sentido. Então ele vai aumentar para mim aqui o cenário, ele vai criar uma parte do cenário que não apareceu na imagem, na ilustração, uma parte fictícia, obviamente. Mas ele vai tentar gerar algo que seja convincente ao padrão que foi aqui previamente selecionado. Ele também sempre faz naquele modelo das gerações de imagem que a gente viu anteriormente. Ele cria 4 exemplos e a gente escolhe um exemplo que mais faz sentido para o que a gente está buscando. Então aqui ele vai terminar de gerar, a barriga está rolando aqui, está processando, e aí ele gerou. Então repare que ele gerou aqui um pedaço da imagem. Eu posso navegar aqui embaixo e procurar uma variação, uma das 4 variações que ele criou, a qual melhor atende o propósito que a gente está buscando aqui. Por exemplo, esse. A gente pode ir além. Ao invés de aumentar a imagem, por exemplo, eu posso querer fazer uma edição nessa imagem. Quero colocar, por exemplo, nessa regiãozinha aqui, um objeto que não está aqui, né? Então eu vou criar uma máscara. Então aqui eu meio que apaguei o chão da imagem, né? Criei uma máscara apagando essa parte da imagem. Eu vou arrastar aqui o quadrinho de geração para cima da área que eu apaguei. E eu vou adicionar um objeto aqui, né? Eu vou adicionar, por exemplo, algo um pouco inusitado, né? Talvez um pato amarelo, né, assistindo aqui a apresentação. Vou mandar ele gerar. A ferramenta vai entender, né, que eu quero adicionar um objeto de acordo com o prompt aqui nessa região que eu sinalizei. E ela vai colocar nessa região aqui em específico aquilo que eu estou buscando. Então vamos ver o que ela vai trazer para nós aqui de resultado. Está terminando aqui a geração e gerou. Então temos um pato aqui, né, o biquinho amarelo ali. Aí a gente vê outras variações, né? Então a gente pode escolher qual pato melhor combina aqui com a situação e aceitar, e isso passa a fazer parte da imagem. Valeu, cara. Obrigadão, obrigado ao time todo aí.